Muito bem, nação rubro-negra, tá rolando a bola para mais um Pode Fla, mais uma edição do nosso podcast, o podcast da nação rubro-negra, hoje recebendo uma baita fera, Túlio. É o André, né? O André? É o André. É o André? É o André. André de quê? André Habib. Na André verdade, Habib. André Abirian Habib. Eu sou totalmente Que descendente de árabe. Que árabe, isso, hein? Chique. É, isso aí. Você também tem um sangue árabe muito legal. Tamo em casa, bem-vindo à coluna do Fla, grande Deco SRN. Obrigado, galera. Grande Vamos pessoal. polemizar. Então, vamos falar aí com o pessoal aí do Coluna do Fla. Falar bastante aí. O que vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade, Rafa e Túlio, tá? Deco, um grande comentarista, analista tático, e chegou aqui pra nossa resenha, né? A gente já pede sempre o seu like, a sua inscrição, deixa o seu comentário, vamos avaliar essa temporada de 2022 do Mengão, falar muito sobre técnico, né? Um assunto que tá em voga no Tática Flamengo também. o Tática. André, vou te falar. O André é um grande analista tático. André. Mas antes, Túlio, vamos falar de vinheta? Vamos falar de vinheta. Então vamos lançar ela. Joga aí, produção, bora resenhar no Pode Falar. Vamos à nossa sabatina, Túlio. Vambora, na verdade um bate-papo, a gente gosta de deixar aqui os convidados à vontade, pá, aquela parada toda. O Deco pode, que é sempre uma curiosidade, porque todo mundo que vê a gente, que pessoal que tem canal, ou que às vezes tem alguma relevância na internet, que às vezes a pessoa vive diretamente daquilo, né? E o Deco tem outras ocupações profissionais, já tive a oportunidade já de bater um papo com o Deco lá no meu canal. Eu queria que você falasse, né? O que você faz da sua vida, o Deco, ou o Deco hoje está exclusivamente dedicado ao seu canal do YouTube? É mais matemática ou mais Flamengo? Então, eu trabalho com tudo, né? Com gestão de pessoas, trabalho com matemática também, né? Eu tenho a formação em ciências contábeis e formação também em educação física. Então a gente acaba juntando o útil ao agradável, né? Eu fiz primeiro as ciências contábeis, não era muito o que eu queria. Minha mãe, não, que educação física, meu filho. E na época você não tinha um conselho, né? Que é o CREF, né? Que é o Conselho Regional de Educação Física. E aí, com 2 anos ou 3 anos de ciências contábeis, fizeram o conselho, né, o CREF. Eu falei, mãe, tá na hora, né? Não, olha só, meu filho. Então, para você fazer a sua faculdade de educação física, ou poder pagar, você vai ter que terminar essa primeira. Eu falei, tá bom. Uma coisa que era para eu levar 4 anos, eu levei 6 anos, entendeu? Demorei um pouquinho, porque aquilo... Você sempre quis era educação física para ser professor, para ser técnico de futebol? Você já via isso? O teu radar era esse? Teu objetivo era ser técnico de futebol? Exatamente. Legal. Trabalhar com futebol, né? Não sabia como, se seria a preparação física, se seria a questão de ser o treinador mesmo, auxiliar, né? Alguma coisa relacionada ao futebol. Só que eu acabei de fazer as ciências contábeis e entrei na faculdade de educação física, e a primeira coisa que pintou foi um estágio de natação, por acaso. Que legal. E aí eu sempre gostei de nadar, fui federado em natação, também sempre pratiquei tênis, futebol e também Mas você é melhor basquete. No quê? Não, eu jogo melhor futebol. Joga Não, de eu nadava quê? bem, nadava Joga bem. de quê? Jogo hoje de volante. Eu ia chutar um meio armador. Estilo Arão, Não, André. eu até tenho um vídeo. Pô, Não, eu voltei agora de um evento, né, da Fly USA New England, lá de Boston, né? Galera, muito legal. Muito legal, Galera, pessoal. Um muito abraço para eles. 3 anos consecutivos que eu fui. No último ano, antes da pandemia, eu acabei sendo campeão e joguei no time do Ronaldo Angelim, né? Que isso, hein? Do Ronaldo Angelim. Olha a Que responsabilidade. Só que o Angelim, nesse torneio, não joga como zagueiro, né? Ele joga como atacante, lógico. E foi o artilheiro. Que isso, hein? Foi o artilheiro e eu, graças a Deus, consegui Dá uns ajudá-lo dois lá passinhos pra ele nas lá. passes, na marcação. Mas né? vamos lá, o Deco volante tá mais pra Andrés ou Arão? Por que isso, tu? João Gomes. Não, eu não sou bom na bola aérea, eu sou bom em saída de bola. Então já não e é o marcação Arão, cara, não é forte. bom na bola aérea. É, bom na bola aérea, não tem essa... Ou é Thiago, tem Essa Thiago qualidade. Maia também, ou Vidal, quem É uma sabe mistura, Vidal, talvez, uma hein? mistura de Thiago Maia, né? Marcação do Thiago Maia com saída de bola do Ilharão. É mais ou Que menos isso, hein? Que isso, Porra. que parada. E Não, é eu- box to box? Boxe to boxe não, eu fico mais na marcação, né? Eu fico mais como um Thiago Maia só distribuindo ali de trás. Cara, a gente sabe que a nossa audiência ela é super diversa, né? Explica o tal do box to box, Deco. Você que é um especialista, pra galera que eventualmente não saiba o que é isso. É volante box to box, é o volante área a área, né? Ele faz tão bem lá atrás como a chegada à frente. É isso que o A Flamengo gente pode precisa, fazer um né? dicionário do futebol aqui explorando o Glossário, Deco, né? porque Fazer um o glossário, glossário. né? Existem muitos termos que estão em voga agora que são novos, né?
e que a galera das antigas, por exemplo, não reconhece tanto os extremos, os extremos desequilibrantes do Tite, né? É o último terço do campo. O último terço do campo. Tem toda essa... Que a gente acaba pegando. Eu acabo até comentando dessa forma, às vezes assim, não, porque, pô, a linha alta, a linha baixa. Porque, outro dia eu tava comentando com não sei quem, que eu falei assim, pô, agora ao invés de você dizer que o cara recuou o time, você fala assim, ó, ele abaixou as linhas, pra não dizer que ele recuou. Uma nova nomenclatura. Né? Aí o time não joga pra frente, o time joga com as linhas altas, o time não joga explorando as laterais, são os extremos, né? Aquela coisa toda que... Tá dando amplitude ao jogo, amplitude, né? E tal. E você também adota isso ou é mais da antiga, assim? Porque você sempre também faz análise ali no seu canal, análises táticas, né? E você prefere ter uma linguagem mais clara. Mas é bem didática a linguagem do Deco. É aquilo que você falou. A galera que está vindo agora usa uns termos mais difíceis, né? Eu já não gosto de utilizar muito isso. Até mesmo porque o meu público é um público que gosta do futebol e quem sabe, né? Você começa sempre lá de baixo. Você não vai começar colocando termos difíceis para o seu público. Então você tem que tentar minimizar qualquer tipo de problema em relação a isso. Então, quando eu falo um termo, por exemplo, da amplitude ao jogo, o que é? É alargar o campo. Uhum. Aí você abrir os dois laterais que viram alas. Então você tenta facilitar a linguagem, né? Aí você vê outros amigos que eu respeito bastante, mas aí é uma outra pegada. Aí são caras que talvez queiram dar aula, que queiram fazer alguma outra situação. Eu não. Talvez ser mais didático, né? Exatamente. Eu tento ser mais sucinto possível para que as pessoas falem, pô, Deco, obrigado. Eu estou conseguindo aprender olhando para o jogo e através das coisas que você vem me passando, porque a sua linguagem é fácil de entender. Inclusive, eu destaco assim, você, o Theo Benjamin também, apesar de que o Theo Benjamin já vinha também com alguns termos mais rebuscados, vamos dizer assim, mas ele era muito claro. Muito. Tem também, agora eu esqueci o nome do amigo. William Godoy também, já participou até com a gente lá no Resenha. Aqui já no Coluna. Já convidei pra vir aqui lá no Maracanã. Eu falei, poxa, vai ser muito legal receber você. Mas tem, de fato, surgido uma galera que usa os outros termos. Sim. Mas assim, o legal também, eu não sei se você vê dessa forma, que algumas pessoas, eu não vou citar nomes, claro, mas que às vezes, tipo assim, sei lá, o cara tem uma preferência por um treinador. Vou colocar o Paulo Souza, né? Que era um técnico que chegou aqui com um estilo de estudioso, escola europeia, aquela coisa toda. E eu via que algumas análises, elas eram tendenciosas, não de que aquilo às vezes não fosse um fato, né? Tipo assim, o Flamengo fez um jogo em que ele teve, né, vamos dizer assim, a vantagem no último terço do campo, né? Tipo essas coisas. Mas muitas vezes o cara utilizar aquela análise ali para apontar algo de positivo de quando o resultado não foi tão bom. Sim, ou entendi. muitas vezes a atuação. Eu não sei se você tem essa visão, né? Porque, assim, eu vejo que você tenta manter um distanciamento no sentido, tipo assim, de estar tomando partido ali quando você tá fazendo a análise do jogo. Sim. Você é torcedor do Flamengo e tal, você vai, tá torcendo pro Flamengo. Você tem essa percepção ou não? Tu acha que a galera consegue ser bem isenta? Não. Tem alguns que não são isentos, né? Isso aí, sinceramente, tem uns caras aí que eu respeito bastante, mas é o ponto de vista de cada um. Eu tento, o mínimo possível, me meter em treta. Tento o máximo focar no meu trabalho, que é o principal. E aquilo que eu falo às vezes pro pessoal do chat, né? Às vezes tem um cara ou outro que chega lá e tenta desdenhar do nosso trabalho. Não gosta do trabalho, não assiste, né? Acho que é mais fácil isso. É o que mais tem na internet, né? Infelizmente, né? Pra vomitar mesmo, desabafar, extravasar, acaba chegando de voadora desnecessariamente, né? Mas você é um cara com uma rejeição muito baixa, né, Deco? Graças e a você, Deus. como você falou, você já se envolveu em alguma treta aqui na internet? Não, que eu me lembre, não. Eu tento muito evitar tranquilo. até... Eu sempre fui um cara tranquilo, né? E também a idade ajuda bastante, né? Eu não sou um cara hoje muito novo. Qual é a sua idade? 45 para Pô, 46 anos. Caramba, vou fazer passa agora, em 10 anos mais jovem, né? Nem parece. Participou daquele programa lá. Se botar você e o Simon do lado do O outro... quê? Pai e filho, pô. O Deco é o filho. Claro, pô. É o neto do Simon. Aliás, o Simon chegou até aí no bastidor. São muitos os termos, né? Até separei aqui, né? É a flutuação, é o balanço, os quadrantes, os blocos, enfim. São vários os termos, né? Se você quiser explicar... Vamos combinar também que isso é chato pra cacete. Tipo assim, que eu falo assim, pro torcedor, lógico que isso entra dentro de um contexto, mas pro torcedor ali, depois do jogo, putaça, imagina o Deco chegar lá, não, porque estamos aqui na flutuação. Eu acho que tem o nicho, tem o torcedor que tá interessado nesse tipo de debate, que é mais
profundo, inclusive, né? Mas tem o torcedor que quer se sentir representado, né? Com o desabafo, etc. Eu acho que tem espaço pra todo mundo, mas tem muito disso que o Túlio falou, do cara usar de eufemismos ou de artifícios, enfim, manobras pra ou passar pano, ou enfim, ou sustentar a sua ideia. O cara é apaixonado pela própria opinião e vai até as últimas consequências pra defender aquilo. É uma narrativa retórica também, né? É a dificuldade do cara admitir que cometeu um erro, claro. Exatamente. E nos erros que você acaba crescendo, Sem dúvida. Em que momento, Deco, que você, analisando o trabalho do Paulo Souza, você falou assim, olha, não dá mais? Então, Rafa, vamos começar lá de trás, né? Quando veio os nomes, né, de 3 treinadores, eu lembro como fosse hoje, veio o nome do Paulo Fonseca, Sim. veio o nome do Carvalhal e veio o nome do Paulo Souza, exatamente. E eu já conheci os outros 2 e são estilos de jogo que eu gosto, né? Proativos, né? Que buscam o ataque o tempo inteiro, né? Com marcação alta, pressão pós-perda. Eu fui pesquisar o Paulo Souza, que realmente eu não conhecia. Eu falei, alguma coisa é estranha, eu não conheço, poderia pelo menos ter escutado alguma coisa. Eu conheci o jogador, não sabia que ele era técnico. Exatamente, não sabia também. E era um baita de um jogador, né? Um médio volante, tanto que ele pediu... Que ele tem de Champions League na... Pois é. E aí eu vi alguns jogos, eu falei, eu tinha vontade de ver o Flamengo jogando um sistema com 3 zagueiros, e ele joga dessa maneira, né? Só que a questão da marcação dele, que ele baixa um pouco as linhas, né? Para quem não sabe, baixar é recuar essas linhas, me incomodou um pouco. Por quê? Chama muito o adversário, né? Também, mas você tem que ver a característica do seu elenco. E esse elenco, né? Que tiveram poucas mudanças, né? Daquele time de 2019, você perdeu quem? Rafinha, Gerson, Pablo Mari, acho que só foram os 3. Só os 3. Né? Então a estrutura maior continuava ali. Então era muito fácil da diretoria do Flamengo chegar lá e ver, eu tenho que trazer um treinador, lógico que não vai ser igual o Jorge Jesus, mas que tem as características do Jorge Jesus, porque esse elenco me pede isso. E aí, cara, de maneira estranha, eles trazem um treinador com uma característica totalmente distinta, né? De jogo mesmo. E realmente os caras teriam dificuldade. Por exemplo, você tem o William Arão, que quando o Jorge Jesus chegou aqui no Flamengo, eu falei, cara, é aquilo, é um fato meu que eu aprendo também. Lógico que eu não sou dono da razão. Falei, ele vai botar o William Arão para jogar de primeiro volante, um cara sem intensidade nenhuma. E aí, conforme você vai estudando o Jorge Jesus, você vai vendo que o cara é muito inteligente. Ele, no primeiro jogo dele, que ele vai ao Maracanã, não sei se vocês se recordam, foi um Fla-Flu, foi 0-0. E o Fluminense dominou o Flamengo o tempo inteiro. O Diego Alves fechou o gol naquela partida. Antes dele assumir. Era até o Marcelo Fera que estava à frente. Depois acho que teve mais outro jogo. Flamengo e Fortaleza e esse Fla-Flu. O Flamengo e Fortaleza foi isso. Não, teve o Corinthians também, 1-0. O Flamengo ganhou no Copa do Brasil. Gol do Rodrigo Caio. Gol do Arão de cabeça lá, né? Foi o Rodrigo Caio. Rodrigo Caio. Que entrou de carrinho. Foi aqui, no Maracanã. Sim, perfeito. Foi o Rodrigo Caio. Não, foi o Rodrigo Caio mesmo, que ele entra de carrinho. Primeiro o Voaden tinha dado impedimento, aí do o Maracanã? Foi 1-0. Nessa época, eu estava até trabalhando na Chapecoense, eu trabalhei lá uma época, eu saí, né, da análise de desempenho. E aí, cara, essa história foi engraçada porque... Aí já estou passando para outros pontos, mas só para lembrar para vocês. Aí lá, vocês já foram para Chapecó? Não tive oportunidade. Muito bom lá. 30 cidades de Santa Catarina, ainda não conheci o oeste ali. Não, tem que conhecer porque a cidade é espetacular. Mas o grande problema lá é que lá é o problema que fecha o aeroporto a qualquer momento. Né? E tinha esse jogo do Flamengo-Corinthians. Eu tinha que voltar segunda para terça-feira estar no Maracanã. E o aeroporto fechou. Me mandaram direto de ônibus para o Rio Grande do Sul, para Porto Alegre, para sair de lá. E aí, de lá, quase não saiu no dia e teve esse jogo, que foi 1-0 gol do Rodrigo Caio. E aí, voltando no Jorge Jesus, teve esse jogo e ele fala assim na entrevista dele, falou, o time é muito bom tecnicamente, mas não sabe jogar sem a bola. Que hoje a maioria dos times brasileiros não sabe. A maior dificuldade hoje do time brasileiro é jogar sem a bola. Até o próprio Flamengo atual. Exato, mas é isso que eu ia falar. Esse time do Paulo Souza, com todo respeito ao treinador, né, agora nesse final a gente via. Essa é uma questão cultural do jogador brasileiro, da falta de disciplina talvez, em relação ao europeu? Também. Mas às vezes é a falta de clareza na hora de explicar para o jogador. Talvez o jeito do Jorge Jesus... Também é culpa dos nossos técnicos, né? Exatamente. Não, você vê, tem 2 portugueses, o Jorge Jesus e o Paulo Souza. A clareza que o Jorge Jesus teve para explicar tudo e os caras entenderem, talvez também seja por causa da característica. Que é uma coisa que eu aprendi desde a época da faculdade. Você, para montar o seu time,
você além de ver a característica do time adversário, a primeira coisa que você faz é ver a característica do teu time. Do seu time. Pô, e aí aquilo que eu falei do Arão. O Arão, como é que vai jogar de primeiro volante? É um cara que, muitas das vezes, é um jogador que tem deficiências defensivas, né? Só que, como é que ele arma o time? Com a marcação lá em cima, com as linhas muito bem compactadas. Então a bola não saía daquele nicho ali, entendeu? Então você não sentia praticamente dificuldade no Arão, porque o time era muito bem compactado e esmagava o adversário ali no seu próprio campo. Então o Jorge Jesus de maneira inteligente por isso. E ele queria um jogador alto, um jogador de boa saída de bola, quando ele fazia a saída de bola de 3, lá uma saída de bola apoiada, né? Que ele abriu o Rodrigo Caio de um lado, o Pablo Mari do outro, com o Arão vindo por dentro para fazer essa saída de 3, com desculpa, o Felipe Luiz de um lado e o Rafinha do outro. E a companhia do Gerson no meio de campo também ajudava demais, que faz muita falta, né, cara? É uma outra coisa. Eu falei, cara, o Gerson vai fazer falta, mas eu não achava que ia fazer tanta falta. Tanta falta como tá, porque... Dos que saíram, é o que mais faz falta? Se pudesse, vamos lá, fazer um exercício aqui impossível, né? Dos que saíram do Flamengo, Rafinha, o Mari, o Gerson que mais faz falta, né? Sim. Como jogador, sim. Mas como liderança, o Rafinha faz muita falta. Né? Muita falta. Eu acho que naquele Flamengo do ano passado, na Libertadores, se a gente tivesse um Rafinha, talvez o Flamengo tivesse sido campeão. Para fechar o grupo, né? Para deixar a galera unida. Sim, sim. Porque devido a todos os problemas que aconteceram no ano passado, o Flamengo quase foi campeão. Aquela bola lá do Michael no finalzinho poderia ter entrado, né? Verdade. Mas que o Renato tem errado em tudo praticamente no jogo. O Felipe Luiz machucou no início do jogo, o Flamengo já estava perdendo de 1-0, ele coloca o René. Pô, mas o Flamengo está precisando ganhar, ele vai botar o René, que não tem característica ofensiva. Ele poderia ter mudado o sistema de jogo, mas ele treinou para isso. Segurava o René numa linha de 3. Atrás, abriu o Bruno Henrique para ser um ala. Né? Enfim, abriu o Isla, que era o Isla, acho que era o Isla, depois o Mateuzinho entrou. Depois o Mateuzinho. Né? Aí Rodrigo Caio, Davi Luiz e o René como terceiro zagueiro e ganha mais um jogador para tentar encurralar o Palmeiras no seu próprio campo. Ele não fez, ele manteve a mesma linha de 4 com o René ali, que é menos ofensivo do que o Felipe Luiz. O René fez uma partida ruim? Não fez. Mas não é um jogador ofensivo. Sim. É menos um. Então, faltou um pouquinho isso, né? Às vezes um pouquinho de leitura, ou às vezes eu vi o Rafinha muito conversando com o Jorge Jesus. Quem sabe ele às vezes, Jorge, isso aqui é melhor, aquilo ali é melhor, né? Você tem um cara ali, uma liderança ali, poderia ter ajudado, né? Não quer dizer que se fosse o Rafinha, poderia ser outro, né? Outro. Por isso que às vezes eu reclamo muito do departamento de futebol. O Flamengo precisa ter mais profissionais ali, um cara que entende ali, um gestor que entende ali, para que possa trazer, por exemplo, uma peça que é importante, não só tecnicamente, mas que seja uma liderança dentro de campo e que possa ajudar o treinador fora de campo, entendeu? Uma vez eu entrevistei o Rondinelli, né, o Deus da Raça. Parceiro, com ele agora. Ele é sensacional. E ele falando que... Eu perguntei isso, essa entrevista foi em 2017, mas eu acho que vale, assim, para vários momentos do Flamengo, talvez até o atual. Que eu falei assim, a gente tinha sido eliminado aquele jogo, fatídico jogo com o São Lourenço, né? Sim. E aí eu falei, cara, o que falta pro time? Porque ali o time já tinha, né? Eu tava nesse jogo, depois te conta essa história. Tinha Guerreiro, tinha Diego, não sei o quê. Não, acho que o Diego tava machucado, tava fora, mas tava no elenco. E eu falei, cara, o que falta pro Flamengo? Aí ele falou, cara, falta comunicação. Você não vê os jogadores se comunicando, você não vê ninguém gritando, ninguém cobrando o outro. Né? Por isso que quando tem, às vezes, a polêmica, Rodrigo Caio... Eu falei, cara, isso é normal, é do jogo. Tipo, aquilo ali tem que acontecer, uma cobrança, né? O cara não vai brigar, não é uma coisa de levar pro pessoal. E essa questão que você tá falando, por exemplo, da comunicação, que o Rafinha chegava muitas vezes ali pra conversar com o Jesus, com o Ceni tinha, muitas vezes, com o Gabigol, com o próprio Diego, de ali conversar. Porque você imagina só, o cara tá ali na beira do campo, jogo com torcida, então... Ele já, se ele tiver ali, ele tá aqui na beira do campo, o Mateuzinho do outro lado, ele não vai conseguir, né? A não ser que o Mateuzinho venha. Às vezes tem que ter um cara ali que vai falar, olha, tu vai chegar ali, vai orientar ali fulano, chegar lá pro fulano, fala que ele tem que estar aqui, ó, a movimentação tá rolando dessa forma, a gente esperava que fosse desse jeito e tá acontecendo assim. Eu acho que falta isso também, porque fica ali o Paulo Souza... Até eu fiz uma paródia, né? Ele fala muito, né? Parece um roxinol, fica ali só gritando e não adianta nada, né? No jogo contra o Bragantino, a única vez foi o Rodrigo Caio lá buscar informação com ele e eles mesmo não entenderam a orientação do treinador, né? Aquilo ali o trabalho já não está sendo bem gerido ali. Enfim, infelizmente, é aquilo que você estava falando, a gente estava falando antes. A gente nunca vai torcer para o Flamengo perder. Eu fico chateado, desanimado.
A gente via claramente que esse trabalho não ia andar para frente, né? Mas assim, retomando, insistindo na questão do momento em que você passou a desacreditar no Paulo Souza. Porque ele caiu muito cedo, né? Desculpa, Com 5 meses de trabalho, ele já virou peça descartada. Então, e em que jogo? Teve algum jogo específico que você falou, cara, realmente não dá mais? Então, vou falar primeiro onde que eu acreditei, né? Eu comecei a acreditar depois daqueles 2 jogos aqui no Rio de Janeiro contra São Paulo e Palmeiras. Aquele jogo do Palmeiras, para quem entende do jogo, né? Eu falo isso pro torcedor às vezes, muita gente foi na minha live e falou assim, pô, Deco, tu tá maluco, o Flamengo não ganhou do Palmeiras e você tá achando bom, tá feliz. Eu falei, eu tô feliz por causa da evolução do time. Como time, o Flamengo evoluiu, né? Precisa melhorar muitas coisas? Precisa melhorar muitas coisas. O que, por exemplo? A parte ofensiva. Eu fiz até uma pergunta pro Paulo Souza um dia lá, sobre a questão, até na final do Carioca, acho que você estava lá, Rafa, porque o Flamengo é muito dependente do Arrascaeta. E naquele jogo estava nítido isso. E aí ele falou que botou o Everton Ribeiro ali para fazer. Acho que desde então ele não barrou mais o Everton Ribeiro, que estava insistindo com o Everton ali, né? E ele estava tentando ajustar a parte ofensiva, mas eu estava sentindo que defensivamente não estava melhorando, né? E aí, no jogo posterior, acho que foi contra o Atlético Paranaense, já começou a cair. Foi assustador. Né? Teve até aquele pênalti do Isla e tal, né? O Flamengo não fez absolutamente nada. E aí foi caindo a produção do time, né? Teve o jogo do Tadjeres também, né? Enfim, então, quando eu vi que chegou num ponto, eu falei, daqui vai pra cima. E começou a cair, eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Mas foi um negócio muito absurdo, né? O time parece que... Teve o Altos do Piauí também, logo nessa sequência. Tipo, foi lá em cima. Eu também fiquei com muita esperança contra o Palmeiras e depois... assim, pra mim, eu acho que esse foi o melhor jogo até aquele momento, do futebol brasileiro na temporada de 22, junto até com a Supercopa, que foi muito boa. Acho que os 2 jogos foram superados por Fluminense 5, Atlético Mineiro 3, né, no Maracanã, que foi um jogaço. Mas pra quem gosta de futebol, são jogos espetaculares aqui, de um nível muito alto, né? Até por exemplo, o jogo Flamengo e Palmeiras, pra quem gosta muito de tática, né, de analisar ali, é um jogo maravilhoso pra você analisar. Né? Por exemplo, eu vi gente, o Deco talvez possa até comentar, porque o Abel, né, todo mundo fala que o Abel tem... mas o time do Palmeiras é muito reativo também, quando começou a defender, quando o Paulo Souza claramente ali, e eu tenho absoluta convicção de que ele queria defender o emprego dele, falou, eu vou jogar mais recuado porque, eu preciso de resultado. Sendo que o Palmeiras jamais jogou como o Flamengo atuou contra Ceará, contra Fortaleza, contra Goiás, né? Contra Fluminense, que a gente foi amassado, né? Eu não sei qual a sua visão ali do trabalho do Abel do Palmeiras e se mesmo assim com o time... Ele nunca apresentou futebol vistoso, assim, tipo assim, olha, eu vou parar aqui a televisão para poder ver o Palmeiras jogar. Não, o time tem qualidade, né? Tanto individuais como coletivo. Se preocupa com a marcação, sim, mas nada igual àquilo que foi o que o Paulo Souza estava fazendo, né, nos últimos jogos. Ou tô errado, ou não? Não, concordo com você. Eu não acho o futebol do Palmeiras vistoso. É competitivo, mas não é vistoso. Né? E agora eu tenho uma dúvida. Eles estão contratando um jogador do Lanús, né? Um atacante do Lanús, que é muito bom jogador, de 21 anos. Só que vai mudar a característica do time, né? É um jogador mais de finalização, que joga mais na área. Ele sai. Mas o ponto forte dele é mais jogar mais próximo da área. Diferente do que acontecia com o Rafael Veiga, né? Eles jogavam com o Danilo, com o Zé Rafael, né? Aí Dudu de um lado, do outro às vezes Scarpa, com o Rafael Veiga, com o Rony. Né? Às vezes saiu o Scarpa e entrava, quem sabe agora, o Navarro. Muda um pouquinho, né? Porque todos cooperam na marcação. Esse é um problema do Flamengo. Que o Flamengo não tem a pegada ali, começando com os seus jogadores de frente. Né? Eles não têm essa característica de recuar a linha e correr atrás de jogador adversário. Marcar o portador da bola. O que seria o portador da bola? Aquele cara que está com a bola naquele momento. E diminuir o espaço. Acho que esse time do Flamengo do Paulo Souza é um time que dá muito espaço para o adversário vir com a bola, para ter tempo de pensar e olhar e ver. Né? É um jogador adversário que quebra a linha, que é o caso do Rafael Veiga, que é o caso do Scarpa. O que aconteceu com o Flamengo no jogo do Palmeiras. Né? O Flamengo estava mal. Joga muito, né, cara? Joga muito. Não, e eles jogaram na linha de 3 na final da Libertadores e o Flamengo estava mal fisicamente, né? Tanto que o Felipe Luiz saiu com problema na panturrilha com 10 minutos. E o Bruno Henrique também não tinha condições. Ele estava sentindo o joelho ainda. Todo mundo sabe, tendinite,
Tendinite é uma inflamação no tendão, né? E se você não curar bem, não fizer um tratamento bacana, ele vai sentir dor o tempo inteiro. Sim. Então estava nítido que ele estava jogando ali com muita dor. Então o Palmeiras reparou aquilo e aí quebrou a linha, né, com o lançamento do Gustavo Gomes em cima, nas costas do Felipe Luiz, com o Mike ali. E o Arão para na jogada e aquele jogador, desculpa, surpresa que eu acabei de falar para vocês, que é o Rafael Veiga. Né? Eles não tinham centroavante. Então, às vezes, essa questão de não ter o centroavante fixo tira dos zagueiros o ponto de referência, como ele tira do Davi Luiz e do Rodrigo Caio. Porque ele chega como verdadeiro 9 dentro da área. Né? E o Arão, que era para acompanhar, não acompanhou. Então, aconteceram N fatores para isso ter acontecido. Mas aí, o que vem? O Abel mostrou que entende do negócio. Ele estudou o adversário. Ele viu onde que ele deveria atacar. E já o Renato... Já o Renato, né? O Renato achou que ia ganhar na individualidade, né? Sim. Dos jogadores, falou. Eu acho que agora tá mais do que comprovado. Você viu o problema também no Atlético, lá com o Mohamed, que o Atlético tem um elenco muito bom, né? Montou um elenco muito bom, deu muito certo na mão do Cuca. E eu não sei qual o critério que eles utilizaram para contratar o cara, que também balança lá, é hiper criticado. E mostra que não basta você ter um bom elenco. Um elenco, né? O Flamengo, isso ficou muito claro ao longo das diversos treinadores que passaram pós-Jesus, né? Nenhum deu certo. Talvez pode dizer que o Rogério deu certo. Talvez o Rogério tenha saído mais por questões extracampo. Você que é apura também. Deva ter até mais informações do que por questões do campo, porque resultado ele tinha, aproveitamento bom ele tinha, título ele ganhou pelo Flamengo, né? Inclusive foram 3, né? Supercopa, Carioca e Brasileiro. Mas, né, tinha todo o desgaste com a torcida, jogadores também e tal, e aí demonstra que não basta ter um puto elenco e o que vai dar certo, né? Você acha que o elenco do Flamengo é tão melhor assim que o do Palmeiras e do Atlético? Não acho não. Também acho que não. O Flamengo tem carências. Carências importantes. Por exemplo, o Flamengo perdeu o Michael, que era a válvula de escape do Flamengo ano passado. O Flamengo não tem uma peça de reposição. Agora com o Dorival, provavelmente ele vai pedir essa peça. Porque no Ceará ele joga com o Speed Mendonça. Ele é a válvula de escape. Contra o América Mineiro, lá em Minas Gerais, ganharam de 2-0. Então o Flamengo precisa de um jogador dessa válvula de escape, né? E tiveram algumas situações que o Paulo Sousa errou. Por exemplo, no Fla-Flu, ele botou 3 zagueiros, uma linha de 5, 4 e um apenas à frente, que era o Pedro. Mas não tinha uma válvula de escape. Quem era o jogador de velocidade? Vitinho? Não dá, né, gente? O Flamengo precisa da contratação de um jogador desse, precisa de uma contratação de um reserva imediato, um jogador para jogar ao lado. Agora vamos ver. O Dorival, pelo que eu tenho de experiência dele, ele não vai jogar com 3 zagueiros, vai jogar com linha de 4, né? Deve fazer uma marcação mais alta. E aí, cara, você falou do ataque do Flamengo. Agora, vou bombardear o Deco de pergunta, agora não tem jeito. Você renovaria o contrato do Vitinho? Primeira pergunta, sim ou não? E esse último jogo, o último jogo antes desse foi contra o Bragantino, Fortaleza. Eu já senti o Vitinho sem mobilidade. Né? O Vitinho antes estava mostrando mais raça, até brigando com o jogador adversário. Ontem uma omissão danada. Entendeu? Ele tem números muito bons nas últimas temporadas, né? 2021 ele foi bem, 2020 também. Exatamente. E hoje eu fico um ponto de interrogação. Mas eu prefiro aguardar, porque vem um novo treinador. Vem um novo treinador. E quem sabe, uma conversa ali com o Dorival, o cara às vezes estava insatisfeito lá com o Paulo Sousa, a gente não sabe. Tem coisa interna que a gente não sabe, né? Agora eu vou falar um nome, queria que você discorresse sobre esse nome, que é o Everton Cebolinha. Resolve a questão do ataque do Flamengo de lado de campo? É muito bom jogador, né? Mas eu vou te falar que ele me decepcionou naquela semifinal contra o Flamengo. Eu achava que ele seria um jogador que o Flamengo teria mais dificuldade. Em 2019, que foi o ano dele, né? O ano dele. Até a torcida do Flamengo brinca, fala que o Rafinha botou ele no bolso. Mas o Rafinha botou no segundo jogo. No primeiro jogo ele jogou bem lá. No primeiro jogo, que ele jogou tanto? Acho que não, senão não é tanto, mas ele deu um trabalho pra gente. Ele deu um chute maravilhoso ali que o Diego Alves fez, pra mim, a defesa mais monstruosa dele. Da Libertadores, com certeza ele é. Entendeu? Mas o segundo jogo, todo mundo que o torcedor do Grêmio esperava que ele poderia ser o fator de desequilíbrio. O segundo jogo ele... Quais são as maiores carências do elenco do Flamengo? Então, atacante de lado, tá? Pra jogar nas duas. Um reserva, um jogador para jogar ao lado do Arrascaeta. Um meio ofensivo. Um volante. Vem cá, esse cara existe? Cara, é difícil hoje você parar para pensar. Tem que estudar bastante para ver.
O Arrascaeta é muito diferenciado. É muito diferenciado. Aí eu teria que pesquisar mesmo para te falar melhor. Talvez um cara mais jovem do futebol sul-americano tem que acompanhar, né? Mas o Flamengo não olha para o mercado sul-americano. Eu também acho. A grande questão é essa. O que é uma coisa curiosa, né? Pois é. É curioso, você vê tantos nomes que surgem, né, com muita qualidade. Não só jogadores, mas treinadores também, né? Treinadores tem vários também. jovens aí. Se você pegar o próprio Vojvoda, claro, hoje eu estava até lendo que, né, porque o nome dele, né, acabou surgindo muito forte antes do Flamengo confirmar Dorival e tal. E como foi o critério de escolha da direção do Fortaleza para poder levá-lo. Aí você vê que eu acho que é uma diferença que tem. Eles falaram assim, eles olharam, viram que ele passou por equipes similares ao Fortaleza, né, equipes que não tinham muita cobrança, né, ali para ser campeão, equipes medianas nos seus países, e ele falou, não, esse cara é adequado para vir pro Flamengo, né, tipo, é uma análise ali que eu acho que talvez falte também a direção do Flamengo na hora de escolher o treinador, né, não que eu torço muito pro Dorival para que ele, né, de lanche leve a gente a ser tricampeão da Libertadores, Enia campeão brasileiro. E Enia vai ser complicado, né? Não é nem pra botar em música, até pra botar em música vai ficar um negócio mesmo. Enia. Eu podia ser Enia é o nome, né? Enia parece mais nome, né? Sabe, a tia Enia? Tia Enia. Tia Enia, pô. O nome dos anos 60, né? 70. Não, a avó Enia. A avó Enia. É o nome da Enia, Bisa. O nome de título maneiro vai ser quando ser 10, o Deca. Deca campeão brasileiro. Assim, Deca campeão brasileiro. Deco campeão brasileiro. Deco campeão brasileiro. Não, aí os palmeirenses vão falar assim, não, mas o Palmeiras é Deca. Não, é Deca dentro de campo. A gente não tá falando de Deca com... dois títulos no mesmo ano é complicado, né, Palmeiras sendo campeão brasileiro. Aí tá lá sentado, aí, o Ricardo Teixeira mandou o fax. E tem a vergonha que, o Botafogo, não quero... Beleza, o cara que se considera campeão brasileiro, acho maravilhoso. O Botafogo de 68, sei lá, era triangular. Isso. Fortaleza. Sim. Se o Fortaleza hoje o Fortaleza ainda tá ali pra ser, né, pra entrar, tentar ser uma grande equipe, tu imagina os anos 60. Tu comemoraria um título de fax? Não, com certeza não. Imagina você assim, puxando. A gente não precisa. As pessoas vão falar, tá agindo como clubista. Não tô, cara. Acho vergonhoso. Que nem os caras comemorarem o título de 51 com uma Taça Rio, com 3 times, falar que é título mundial. É brincadeira, né? O Fluminense que diz que é o único time campeão olímpico. Não tem uma parada que a Taça Olímpica, né? Não, é brincadeira, né? É brincadeira, é uma piada. Aí querem desmerecer o nosso título de 87 que a gente ganhou dentro de campo. Exato. Isso que é um absurdo. Você tem uma discussão jurídica ali, né? Que eu acho que o Flamengo, inclusive, acho que vacilou. De acompanhar a questão ali nos anos. Mas a gente ganhou dentro de campo. Lógico. Né? Nosso título não tá lá no STF, lá com os capa preta lá decidindo pra gente vai dar título, né? Posso entrar em uma polêmica aqui? Eu não sei se é polêmica também. Vamos lá, claro. Não sei se eu acho que não é polêmica. Antes vamos só pedir pra galera subir o like aí, dar essa moral pro Pode Flá. Joga aí, produção! Deixa o seu like! Essa vinheta é clássica do Coluna. Se inscreva aqui no Coluna do Fla, no canal Deco SRN. Siga o Deco nas redes sociais também. Deco SRN. Deco SRN. Muito fácil. O quê? SRN, underline Deco. Underline é complicado. Eu tive que recorrer ao underline. Underline também, porque não tive jeito. Mas qual é a polêmica, tu? Não, a polêmica não. É porque geralmente o pessoal, às vezes, né, essa coisa do YouTube, né, às vezes o Deco, né, você poderia até falar pra gente, você surgiu ali na Urubucã, né? Sim, é verdade. E depois você acabou saindo, o Ronaldo, inclusive, um abração pra ele, Ronaldo Fechamento Castro. Aí, conheço o Ronaldo aí há bastante tempo. Como é que foi a sua saída da Urubucã? Se teve algum problema? Por que você resolveu criar um canal sozinho? Né? Se você não tinha, talvez, vamos dizer assim, liberdade lá na Urubucã? Porque, agora é o TV Fama da mídia TV Fama, Ok. Tudo sobre a saída do Deco da Urubucã. Agora. E o pior é que eu vou estar colocando o Ronaldo como se fosse um vilão, né? O Deco não tinha liberdade. Ronaldo, você que é amigo do Ronaldo, mande este vídeo pro Ronaldo Castro. Vamos lá, Deco. Um beijão pro Ronaldo, fechamento. Mandar um abraço pro Ronaldo Castrupe e pro Patrick Cohen, né? Tá, mas fala real pra gente também. Como é que foi? Não, lógico que eu vou falar. Conheço tudo já tem muito tempo, né? Sim. E a Urubucã foi um dos primeiros canais de YouTube. Lembro da Tosacan, da Urubucã, da Feican. Tinha Feican. E éramos nós, né? E aí eu fiz um Twitter, cara. Do nada, falei, eu gosto de falar de futebol, entendo de futebol.
formado em Educação Física, pós-graduação em Futebol, curso de treinador. Também a minha monografia foi de futebol, até na época meu paraninfo era o Carlos Elias Pimentel, que era da comissão de arbitragem, ele me chamou para trabalhar com ele, mas eu falei, professor, não tenho condição porque eu sou muito Flamengo. Como é que eu vou trabalhar em arbitragem sendo muito Flamengo, né? Lógico, com o tempo, né? Agora, hoje é um trabalho, você acaba virando mais profissional. Mas naquela época eu não tinha condições. Aí botava meus comentários e o Ronaldo e o Patrick estavam lá acompanhando e me fizeram um convite, né? Pô, você fala muito bem, queria que você agregasse aqui a Urubucão e participasse com a gente. Falei, cara, eu nunca falei em público, sou tímido, é difícil para mim. Não, você vai adaptar, vai Isso acostumar. Em que ano? 2013 ou 2014, agora eu não me recordo, acho que foi em 2014. Aí ele falou, não, cara, vambora, isso aí é só pra gente ir mesmo, não é trabalho, não é nada, e não era trabalho, né? Era uma coisa pra gente se divertir, então a gente fazia uma live semanal, né? E aí o tempo foi passando, foram aparecendo os outros youtubers, e a gente quis que o trabalho aumentasse. Só que o Patrick foi pra Inglaterra, ficou mais eu e Ronaldo, né? Eu falei, Ronaldo, eu tô vendo isso aqui, um projeto para que a gente possa trabalhar com futebol, né? Só que o Ronaldo tem a profissão dele, que não nada a ver, ele acha que trabalha com TI, né? Nada a ver com futebol. Ele tem as obrigações dele, mas o meu lado era mais para esse lado de esporte mesmo. E o Ronaldo não tinha muito tempo. E a gente tinha que pedir autorização sempre dos três, é normal. Sim. Né? Porque eles fizeram uma coisa muito legal comigo, né? O canal era deles, eles acabaram me dando 1/3 do canal. Passaram muitas pessoas lá, André Xavier, Sim. Cláudio Poeta, enfim, o Dia da Flá, muita gente bacana, né? Um abraço para todos eles. Mas era comigo que eles tinham confiança e me deram esse 1/3, né? Aí fizemos contrato e tal. Só que eu vi que dali, cara, eu queria algo a mais, porque eu tenho um sonho de ser comentarista, quem sabe, de uma grande emissora. Quem sabe um dia, né? A gente não pode nunca desistir dos nossos sonhos. Uma dobradinha no Coluna do Fla, Poeta? Vambora. Então, trabalhar com isso, né? Você já fez participação na Flá TV, né? Já. Legal. Fiz num jogo Flamengo e Inter, antes da viagem para... Teve Flamengo e Inter, Flamengo e Grêmio, né? Sim. Flamengo e Inter, foi eu e o Evaldo José, foi bem bacana. Né? Grande Evaldo. Foi fera. O Flamengo ganhou de 2-1, só pé quente. Boa. O único jogo que o Flamengo perdeu foi um Fla-Flu, foi no início carioca, o Flamengo jogando com o time reserva, até uma falha do PP. Mas como comentarista oficial, foi nesse jogo, foi no jogo do ABC, aquele 6-0 da Copa do Brasil, aí fui eu e o Emerson. Foram os 2 jogos. E fiz as participações no Aeroflá, né? Em sorteios de Libertadores e também Copa do Brasil. Mas não rolou contato de você ser um comentarista fixo? Eu até achei uma época... Eu lembro que não sei se foi, sei lá, a chegada de alguém, alguma coisa assim que você... Não, rolou até de eu participar de um programa, mas vocês sabem que eu sou um cara meio polêmico, né? Então isso acaba... polêmico com educação, né, cara? Eu vejo que é melhor pro Flamengo, é o que eu falo. Me dou bem com todos eles, com qualquer um deles, mas profissional é profissional. Se eu tô errando, eu quero que você, Túlio, você, Rafa, cheguem pra mim e falem, pô, Decão, tá errado isso aí, cara. Pô, faz isso aí e tal. Só que eu tenho que responder para um público, e às vezes lives de 3, 4, 5 mil pessoas. Eu tenho que falar, o problema está aqui na gestão de futebol. E lógico que você fala da gestão de futebol, né? Você está numa TV de clube, você tem mais dificuldade às vezes de se manter, né, cara? Isso é normal, né? Mas eu enxergo, se Deus quiser, um dia que você... Até todo por uma mundo questão entenda. de linha editorial, né? Editorial, que a gente entende, eu entendo claro, perfeitamente. mas, entendeu? Cada um trabalha de uma certa maneira. Mas eu vejo um dia que o clube se coloque, né? Que o jogador entenda que às vezes você precisa comentar que o Gabigol está mal na partida. Eu tenho que falar que o Gabigol está mal. Eu não posso deixar. Porque há maneiras e maneiras de você criticar, né? Exatamente. Assim. Entendeu? Por exemplo, nesse jogo do Inter, o Vitinho mas eu tenho certeza que você não passou do ponto. Não, nunca passei, não. Mas a gente às vezes critica alguém do departamento de futebol, é normal, né? Não apenas jogador, né? E acaba acontecendo que isso aí não... Aquilo, a pessoa chega pra você e fala, vem cá, como é que você vai falar mal do seu empregador, né? Mal, não é mal, é crítica construtiva. E como você tem um público... aberto para todo mundo escutar, e o cara pega o vídeo e olha lá, o cara tá falando mal de você. Sim. Entendeu? Mal não, seria, né? Seria crítica muito mais construtiva. Mas no caso, essa crítica ou essa observação foi no seu canal, é isso? No meu canal. No seu canal, não foi na Flá TV, então? Não, de maneira nenhuma. Porque quando eu sou contratado para
pra estar lá comentando o jogo, eu tô comentando o jogo. Sim. Eu não vou falar de nada, de porque qualquer tipo como de eu falei, problema. tu participou de um programa, eu lembro que, acho que você que postou uma foto no teu Instagram, não lembro agora, não lembro qual era o programa, se era comemoração de alguma coisa, sei que era uma parada grande. Acho que foi a inauguração do estúdio da Flá TV. Sim, foi um dos sorteios. No Ninho, né? Foi um sorteio. E aí eu falei, porra, maneiro, o Deco tá agora na Flá TV direto. Eu tava bem lá, mas... Aí depois eu não te vi mais. faz parte. Talvez, provavelmente, eu teria que acabar abrir mão do seu canal. Exatamente. Talvez para eles não fosse interessante também, né? Seria um processo pior do que alguém que entrasse hoje e não tivesse canal, entendeu? Um canal dele próprio, entendeu? Então, mas eu entendo perfeitamente, mas ninguém me chegou a falar nada, falando que eu entraria num programa para trabalhar semanalmente. Mas não rolou, mas não fico chateado. Me dou bem com todos eles, gosto de todos eles. Mas vamos lá, seu grande objetivo é chegar então numa grande emissora, por exemplo, de televisão? Sim, eu gostaria de ter livre-arbítrio de falar o que eu acho que eu tenho que falar, né? Mas aquilo eu falo, com educação. Eu prego no meu programa sempre a educação, a questão de não falar palavreada, porque tem muitas crianças que te assistem, muitas mulheres, né? E às vezes é aquilo que a gente conversou até em off, tem gente que não aceita muita crítica, né? Porque acha que está diminuindo ela. A pessoa não, às vezes o cara tem que pensar e parar e falar assim, pô, será que o cara tem razão? Tudo é a maneira que se fala também, né? Claro, com Porque às vezes o cara chega de uma maneira incisiva, sendo grosseiro com você, também eu não vou entender. Mas se o cara fala de boa, pô, fulano, pensa bem no que eu tô te falando, cara. Pô, tu pode melhorar isso aqui, aquilo ali. Pô, eu mesmo já melhorei muito. Eu achava que eu tinha dificuldade de fazer vídeos gravados, eu já tô fazendo vídeos gravados, pra melhora do meu trabalho. O ao vivo é tão melhor, né? É melhor, né, cara? Gravado é entendeu? Gravado é complicado. Isso é relativo, né? Entendeu? Tipo assim, o ao vivo é melhor. Não, lógico. Eu sou do improviso. Porque a gente faz muito ao vivo, né? A gente é muito... Já tá acostumado. Já. Então a gente, pô... E essa coisa de que essa coisa da pegada do rádio, por exemplo, o rádio você não pode deixar, como é que fala, o furo, né? O silêncio. Então você sempre tá... E você já se exercita nisso. Mas quem não tem o costume, às vezes, como você tá falando, tipo, você tá ali, vou fazer gravado, eu prefiro ao vivo. Mas tem muita gente que tem dificuldade do contrário. Sim. E é super também compreensível, né? Tipo assim, uma questão. Eu aprendi uma coisa no gravado. Eu não gosto de ficar editando, não. Sério mesmo. Eu prefiro, às vezes... Lógico que às vezes tu comete alguma coisa como eu estivesse ao vivo. Mas é uma coisa natural, entendeu? Quando eu fazia gravado e querer... Porra, não posso cometer erro. Aí eu ficava robotizado. Então não era eu. Entendeu? Então hoje eu já tenho uma facilidade. A galera gosta. Lógico, precisa melhorar algumas coisas, precisa. A pessoa chega pra mim e fala, não, faz isso, faz aquilo. Melhora aqui, melhora ali. Vou fazer. Não tem problema nenhum. É aquilo que eu falo pra você. Desde que o cara saiba colocar pra você a situação sem impor, querer diminuir a sua pessoa, né? Porque às vezes acontece isso. Por isso que quando eu faço as minhas críticas construtivas, né? Como você falou agora muito bem, Túlio, da questão lá do Palmeiras, porque o negócio do Palmeiras anda, é porque lá eles têm, pelo jeito, um processo profissional no departamento de futebol, que dá um respaldo ao Abel Ferreira para que ele possa exercer o trabalho dele com tranquilidade. Um exemplo é o seguinte, o Davidson mesmo foi o autor do gol da vitória do título da Libertadores, e ele foi dispensado agora. E ele não estava com cara de que estava chateado, aborrecido, nada do gênero. Muito feliz, fizeram uma homenagem a ele deve ter entendido perfeitamente. É todo jeito de você colocar a situação e fazer, né? Eu acho que nesse Flamengo, por não ser tão profissional, principalmente na parte de futebol, os dirigentes amadores do Flamengo ficam com dificuldade de quebrar vínculos, né? E dispensaram jogadores que estavam em campo campeões de Libertadores, exatamente. O Felipe Melo, o Patrick de Paulo, o Davidson, né? O William Bigode. Bigode. Exatamente. Tem que ter muita coragem para tomar esse tipo de decisão. Exatamente. E no Flamengo você vê renovando. É verdade. O próprio Felipe Melo, pô. Que eu tenho certeza que se o caso do Felipe Melo fosse no Flamengo, ele teria renovado. Com certeza. Porque falta um profissional da área. Eu vou ficar batalhando toda vez na tecla, e isso é uma das minhas críticas ao departamento de futebol, a falta desse gestor. Né? Hoje eu estava vindo para cá, que falaram do José Boto, que é muito bom, português, e um que eu indico direto, que é o Thiago Escuro, que é do Bragantino. Né? Se vier esse cara que fica o elo entre o vice-presidente de futebol, que é o Marcos Braz hoje, e o treinador, né? Vai melhorar muito. E cada um tem que ter a sua função e respeitar a sua função. Entendeu? Jogador é jogador, não é mais nada além disso. Treinador é treinador. Não é o treinador que tem que sair fazendo o que falaram para o Paulo Souza que ele tinha que fazer. Né? Sair tirando o jogador A ou B. É sentar com o vice-presidente, com o gestor,
O gestor vai falar e passar para o vice-presidente. Não quero contar com esse, com aquele, você tem que negociar esse, aquele e trazer esse, aquele. É isso, cara. É assim que é o futebol profissional de hoje. É o que o Palmeiras está fazendo, tentando rejuvenescer o elenco, trazendo esse atacante de 21 anos. Trouxe o Atuesta também, que é um jogador que veio dos Estados Unidos, também novo. Está trazendo jogadores mais novos, né? Está tentando rejuvenescer o elenco, que é coisa que o Flamengo deveria estar fazendo, né? O Flamengo já está com esse elenco há quanto tempo? Tem jogador que está aí desde 2015 no Flamengo. Já está na hora de encerrar o ciclo, né? E o Flamengo não consegue fazer isso. Isso é uma das minhas críticas. A grande sacada do Flamengo, foi uma oportunidade também, foi o Ayrton Lucas, né? Que tem 24 anos. Esse eu acho que chega para ser titular tranquilo ali. E um bom sucessor para o Felipe Luiz. O que você acha? Eu gosto muito. Isso é uma informação hoje que o Bolonha poderia estar interessado nele. Espero que o Flamengo não perca. Meu Deus. Né? Não perca esse jogador. Porque eu acho que... Vocês vão ver que ele está jogando mais na linha de 4, segurando o posicionamento ali, né? Do que qualquer outra coisa. Não é a característica do Ayrton Lucas. O que ele tem de melhor, que você falou muito bem, é a parte ofensiva. Voltando à questão do lado da criação do seu canal, né? Você participou do Urubucan, você partiu para carreira solo, a gente era um grupo e foi para carreira solo e tal. Você se considera jornalista? Você tem a Sérgio e tal, papapá, você vai no Maracanã, você cobre jogos, você é um setorista do Flamengo do seu canal. Sim, hoje eu me considero sim. São 8 anos trabalhando com isso. Né? É o que eu falo às vezes. Tem um ou outro que gosta de diminuir. Porque o cara não é jornalista. Mas eu tô mais embasado que muito jornalista para falar de futebol, porque eu sou formado em educação física. Né? Sim. Eu sou formado em educação física, eu fiz matéria de futebol, fiz pós-graduação de futebol, tem livro de futebol, tem monografia de futebol, tem curso de treinador de futebol, eu trabalhei na Chapecoense. Enfim, então eu tenho know-how, né? E trabalho com comunicação há mais de 8 ou 9 anos. 8 anos. Você está associado, credenciado, acho que... Sim, exatamente. Então, com certeza você é. 280 mil inscritos, parceiro. São 3 Maracanãs lotados. O Deco tá lotando tudo. Eu esqueci de responder para vocês sobre o Ronaldo, né? Aí chegou um dia eu falei, Ronaldo, eu vou precisar sair. E eu e o Patrick liberamos, abrimos mão da parte, nem pedimos nada a ele, só gratidão mesmo. Né? E ele entendeu perfeitamente. E falei para ele, prometi, falei, Ronaldo, uma coisa você pode ter certeza. 2 coisas. A primeira, que eu não vou colocar ninguém no meu canal nesse momento, porque se eu tô saindo da Urubucan, não é para formar uma outra equipe. Sim. É para estar sozinho e mostrar o meu trabalho. Né? E a segunda coisa é não fazer live no teu horário. Que era as segundas-feiras, agora não me lembro se era 11h30, 10h30. Aí por isso que eu botei meu horário 8h30, porque é para não pegar o horário da Urubucan. Era o mínimo que eu poderia fazer por ele. Além de não pedir nada a ele em troca em relação a isso, né? Eu liberei e o Patrick Cohen também. Então foi assim, e foi de boa, ele entendeu. E a gente hoje não tem tanto contato, mas lógico, quando a gente fala, é porque é o jeito do Ronaldo, é a correria dele, a correria minha. É normal, mas a gente se respeita pra caramba e se gosta. Assim. Mas é um ciclo bacana que saiu pela porta da frente. Sem treta, sem briga, não, acho nada. que isso é o mais importante. E muitas vezes tem isso, Eu tava com esperança de um corte de treta aqui, mas não. É impossível. Não, muito pelo contrário. Quando eu tive a primeira vez na Flá TV, foi até num evento no Maracanã. Até tava, não sei se era a Júlia. Aí elas fizeram uma entrevista e eu agradeci a oportunidade. Se eu tava lá naquele momento ali, era porque eu comecei ali na Urubucan. Sim. Tudo tem um começo, né, cara? Claro. E o começo foi na Urubucan, então a gratidão tem que ser eterna. Pra mim, a característica que eu tenho de melhor é ser grato às pessoas que me ajudam sempre, entendeu? Daqui a pouco Sport TV, ESPN, Fox. Como diz o ditado, né? Gratidão não prescreve, né? Não, exatamente. Isso é importante. E o que você vem achando, né? Você também participa de coletivas e tal. Você é um jornalista credenciado, vamos dizer assim. Do fato vamos dizer assim, da comunicação do Flamengo não estar abrindo para as mídias independentes fazerem perguntas nas coletivas. É o que eu acho. Eu acho que deveriam todos ser tratados da mesma maneira. Lógico que eles vão olhar para Rede Globo, vão olhar para Bandeirantes, aí vão olhar para a gente. A repercussão maior vai ser onde? Onde que eles poderão ter mais problemas lá. Isso é fato. Mas é aquilo que eu falo, eu gosto de ser igualitário. Eu sou um cara muito justo. Então, Rafa, se eu te ajudo uma vez, eu vou ter que ajudar o Túlio também. Entendeu? Então, a melhor coisa a se fazer, se está crescendo esse nicho de Flamengo, porque com certeza nos outros clubes não há essa procura toda em coletivas, como acontece
no Flamengo. Cara, faz uma agenda. Jogo tal, vai fulano, beltrano, ciclano, Sim. aprovado. Jogo B, pronto, existe acabou. assessoria de imprensa para esse tipo Exatamente, de solução, cara, né? pra satisfazer a todos, cara. Atender Eu não quero ser toda a beneficiado, imprensa. entendeu, Rafa? Com certeza. Não quero. Mas eu quero que seja igual. Direito igual. Entendeu? Se eu fui um dia, são 30, só podem 5 por dia. Então divide em 6 grupos. Vai rodando. Eu acho que tem que ser feito assim, cara. É uma boa ideia. Entendeu? Eu acho que, Isso não podia sei ser se vocês proposto. concordam, Sim, mas sim. seria mais justo. Eu acho... Do que o mesmo cara tá falando sempre. Eu vou me sentir Acho que é assim e uma falar, por ótima que, que ideia. aquele Isso cara tá pode falando ser- sempre? Isso pode ser algo pode ser proposto em conjunto, né? Exatamente. Apresentado como uma ideia. Pô, Não, vamos resolver e a dessa gente tem uma forma, situação que, por exemplo, vou pegar o jogo, o Flamengo vai jogar fora, então não são todos os veículos Exato. que, Que por exemplo, vão. viajam. Então, pô, o Deco viajou, o Deco, no último jogo, ele fez a pergunta, não custa nada o cara chegar ali e falar, pô, Deco, ó, no jogo lá, como, né, tinham menos pessoas e tal, menos gente, pô, você perguntou, hoje eu vou colocar aqui um outro grupo a perguntar e tal. Apesar de que, se a gente for olhar também, antigamente, eu acho que era até muito mais profissionais. Eu lembro que, pô, eu via coletivas, só a Globo, ela tinha a TV, tinha o Globo Esporte, mais o Sport TV, a rádio pergunta, ou seja, Rádio vários Globo, jornal, o Globo, vários jornal, profissionais do mesmo grupo Sim. que perguntavam, e mesmo assim, lógico, eu não sabia como é que era ali, porque eu não trabalhava nessa época na área. Mas tinham muitas perguntas, né? Agora parece que há uma limitação, né? Eu até procurei, falar, não, a CBF que impõe a limitação. Eu procurei, não achei no regulamento da CBF que tem uma limitação de tempo para coletiva, né? E a grande questão também é que a coincidência justamente nessa limitação que o Flamengo vem fazendo é que eles estão deixando de fora as mídias independentes, né, cara? Exatamente. Uma coisa que, pô, assim, pra mim é absurdo, né? Não sei o que você pensa sobre. Tu acha que é retaliação? Porque rolou um papo desse, né? Assim, o que rolou depois dos jogos ali, Volta Redonda e tal, as críticas, eu apurei que, então assim, eu tô afirmando que houve uma, como é que se fala? Uma retaliaçãozinha, tipo, ó, no próximo jogo ninguém vai perguntar, e de fato ninguém perguntou. Mas a coisa vem continuando. Houve... No primeiro jogo, eu pedi a minha liberação e foi o primeiro jogo que eu tive negado. Achei até estranho. Igual a mim, muitos também sofreram. E os que estavam lá não conseguiram fazer pergunta. Só mídias grandes, né? Achei esquisito. Mas aí depois eu viajei, que aí teve o jogo do Sport Cristal. Foi o jogo antes do Sport Cristal, agora não me recordo qual foi. Da Libertadores. Forte Cristal, foi Talheres, Universidade né? Católica, talvez. Não, foi um jogo do Brasileiro. Do Brasileiro, Do ah. Brasileiro antes. Que eu não consegui liberação. Atlético Goianiense? Não lembro agora. Foi Goiás, eu acho, 1x0. Ah, Goiás. 1x0. Então, eu não conseguia a liberação naquele jogo. E os amigos influenciadores, né, youtubers, que muitos são jornalistas formados, não conseguiram fazer pergunta. Né, eu achei aquilo um absurdo. Né? Até mesmo porque eu não estou vendo nenhuma afronta em qualquer tipo de pergunta. Muito pelo contrário. Quando eu vou lá para a coletiva, é a coletiva que eu mais gosto, que é junto ao treinador, é fazer pergunta sobre o sistema de jogo. Eu não vou lá afrontar, falar que houve treta dele com fulano, com Beltrano, com Ciclano. Não é meu interesse. O meu interesse é trazer ao meu público o porquê de alguma situação de jogo, né? Eu fiz a pergunta do Thiago Maia, até ele concordou comigo, falou que a minha leitura era perfeita, né, do futebol apresentado, porque foi até um elogio, né? Foi até um jogo contra o São Paulo, eu acho. Agora não lembro se foi São Paulo ou Palmeiras que eu fiz a pergunta, né? Enfim, é o que eu gosto de fazer, cara. Não há nenhuma afronta. E eu sou youtuber, cara. Qual o problema de eu fazer a pergunta, entendeu? Então, não entendi, né, o porquê dessa situação. Então, mas aí eu acho que é até pior, olhando essa sua observação, aí você pode até complementar depois, porque não é um comportamento ou até uma pergunta indevida, né? Até porque, assim, você pode fazer até uma pergunta polêmica pra ele ali, né? Ou pra quem for que estiver ali, na Libertadores colocam também um jogador. A questão é que são as opiniões dos youtubers barra jornalistas, influenciadores, em seus canais ou em suas mídias sociais. Sim. Cara dá uma opinião mais forte, que pra mim isso é censura, pô. Lógico. Né? Tipo, Lógico. o cara... É aquilo que eu falo, Túlio, tudo com educação, críticas construtivas, ninguém... É aquilo que a pessoa tem que estar ligado. Ninguém está falando
do CPF, sim, do CNPJ, né? Quando a gente fala CNPJ, é porque eles trabalham pro Flamengo. Sim. Entendeu? Ele tá falando da atribuição do atribuição, do exatamente. cargo, né? Ele tem o Não tá cargo falando da lá. pessoa. Exatamente. De ser o vice-presidente de futebol, ele tem que trazer resultado, cara. Sim. Entendeu? Ele vai ser cobrado por isso. Porque é uma coisa quando ele tá do outro lado. Aí ele é pedra. Aí quando ele tá do outro lado, ele vira vidraça, né, cara? É normal. Entendeu? Quando eu fui pra Flá TV, eu já sabia que eu poderia receber críticas. Né? O que eu tenho que fazer? Evitar. Chegar isso a mim. Lógico, eu vou pegar críticas que sejam boas. Né? Pô, Deco, você precisa melhorar isso aqui, falar mais alto, ou falar mais sobre isso aqui do jogo, aquilo. Pô, de boa, cara, não tem problema nenhum. Mas chegar pra mim e falar assim, tu não sabe nada. Você... Isso geralmente isso aí, entendeu? O cara revela mais sobre a pessoa do que sobre você. Exatamente, é diferente. O cara tá querendo minimizar a minha pessoa, claro. Não é meu profissional, entendeu? Enfim, então é isso. E sobre esse jogo em específico, foi muita coincidência, porque foi aquele jogo da entrevista do Marcos Braz e do Bruno Spindel. Foi o entendeu? jogo... Contra o Goiás. Contra o Goiás. Pode crer. Entendeu? E aí foram poucas perguntas e só dos jornalistas, né? Acho que a pergunta que mais incomodou o Braz ali foi a do Cícero Melo, se não estou enganado. Enfim. Eu achei que o Paulo Souza chamou dele de boi e que... é touro. Né? Touro, É o touro. Meu Deus. Touro, Porra, aquilo ali, na moral, veja só, tá a complicado. Treta rolando, vários problemas. Aí o cara chega ali, não, Eu tô aqui com o touro aqui. Tô aqui com o meu bezerro, Rafa Benito. Touro Túlio, né? Porra, não dá, né, mano? Aí o cara, não, você vê que o Marcos Braz, ele fica meio sem... Que assim, não foi uma piada, podia ser... Não, ele ficou totalmente sem graça. Podia chegar aqui, o Brabo aqui, ó. O Brabo chegou Brabo, atrasado, né? Brabo, Tipo, pá, não sei o quê. Então, o cara, pô, é o touro. Aí vira assim, ó, o Bruno Espírito. Pô, esse aqui, ó, tá até melhor, né? Fisicamente. ainda Não, mas, muito. pô, ninguém me acompanha. Cheguei primeiro. Pô, mano, Pegou mal pra caramba aquilo ali, cara. Aquilo ali foi sinistro. Mas eu acho que é isso, cara. Mas agora parece que voltou ao normal, pelo menos você tá presente na parte de imprensa. Mas a questão das perguntas, ainda a gente vê que os youtubers... Porque eu, por exemplo, nessa última coletiva, eu nem chamei o Paulo Souto, porque eu não tinha mais nada para perguntar, eu já sabia que ele ia cair, cara. Eu vou perguntar o quê? O que ele vai melhorar? Eu tava nítido. Quando ele fala ali na entrevista, a primeira pergunta, né, sobre o Flamengo ter jogado mal coletivamente, ele diz que no Flamengo não teve problema nenhum coletivo, só individual, já era, meu amigo. Ele fala assim, já chutou o balde, já não tá nem aí pro grupo dele, vai expor mesmo. Cara, como o técnico fala, eu não posso fazer nada. Exatamente. Foi tipo isso, né? Exatamente. Tem mais o que fazer mesmo. Então, depois dessa primeira pergunta, eu falei, vou perguntar mais o quê? Ele não vai admitir que o problema é coletivo. Não vai adiantar nada. Entendeu? Então é isso. Mas agora vamos ver a próxima aí, vou tentar perguntar, né, com o Dorival vindo aí, vendo agora um novo estilo de jogo, você acaba tendo aquele negócio que a gente estava falando, a empolgação voltou, por mais que muita gente fale assim, o Dorival, cara, eu acho que na circunstância foi um bom nome. Cabe, né? Foi um bom nome, na E circunstância. são coletivas interessantes, ele fala bastante também do jogo, Dorival. Na última década, o Deco, o Flamengo teve Luxemburgo em 2012, Jaime, Joel, tudo em 2012. O Dorival assumindo 2012, ficou até 2013. Em 13, Jorginho, depois Jaime, depois Mano Menezes, depois Jaime de novo. 2014, Ney Franco, Luxemburgo de novo, até 2015, David como interino, depois volta o Jaime, Cristóvão Borges, Oswaldo de Oliveira, ainda 2015, de novo Jaime. 16, início da gestão Bandeira, que vai estar aqui com a gente no Pode Falar também. Muricy Ramalho, depois é Ricardo, Jaime, ainda em 17 agora. Jaime, Rueda, no início de 18. Rueda foi embora, veio Carpegiani. Depois Barbieri, Dorival. 19, gestão Landim. Abel Braga, sem a gente contar os interinos aqui, o Leomir treinou alguns jogos, o Salles, o Fera também. Jesus, Maurício Souza, Domenech, os Jordis assumiram lá também interinamente. Domenech, o Rogério Ceni, Renato Gaúcho, Maurício Souza e Paulo Souza. Desses listados, quais são os piores, quais são os melhores técnicos que passaram pelo Flamengo na última década? Não, o melhor indiscutivelmente é o Jorge Jesus, né? Isso aí. Quem o acompanha? Na mesma prateleira do JJ, eu acho que não tem ninguém, não tem. mas na Muita segunda mais. prateleira. De treinador? Porra, vou te falar a O pergunta. Flamengo escolhe difícil. mal os seus técnicos? Eu acho que sim. É aquilo que eu falo pra você, é a questão do profissionalismo no departamento de futebol. Não é o cara que entende que escolhe, né?
a questão do Jaime e do Andrade, né? Que foram treinadores campeões, né? Chegaram ali como tampões, né? Então, cara, o que a gente vai falar? Se você pegar pelos resultados, né? Foram ótimos. Mas logo em seguida, um ano depois, não renderam mais. Né? Era uma situação, né? Com ambos. São ídolos do Flamengo, Andrade é até meu amigo. Mas foi situação. O Cuca arranjou um problema lá, né? Tanto que a torcida do Flamengo não queria o Cuca de jeito nenhum. Fizeram campanha lá nas redes sociais. E o Andrade conseguiu, né? Até o Angelim falou, fez o esquema dele tático, ele conseguiu trazer o grupo para ele, né? Foi mais na base da conversa, da união, de mostrar o quanto o Flamengo é importante na vida dele, né? E aí conseguiu unir junto com a torcida do Flamengo, né? Mas se você me perguntar qual treinador assim que era top, cara, o Luxemburgo, dependendo da época, o Luxemburgo é um treinador top, né, cara? Era um treinador top, né? Que o Flamengo teve. Mas o treinador, assim, se você me perguntar, pô, quais são os tops pra você? Escolhe mais um, Carlinhos, né, cara? Ah, sim. Carlinhos, em 87, naquela... Era um tampão também, mas era um cara que entendia demais. Dava problema, chama o Carlinhos, né? Carlinhos. Pô, Carlinhos, talvez se fizer aí a conta, tenha sido o treinador que tenha sido interino por mais vezes, né? Você chega ali a partir dos anos 80... Direto, acho que já a partir dos anos 70, se eu não me engano, o final dos anos 70 já via Carlinhos sempre aparecendo ali direto. Posso voltar só na questão de Flá TV? Claro, eu só quero saber então dos últimos. Opa, vai lá. Vamos lá, Perdão. Top 5 do Domi, Rogério Ceni, Renato, Paulo Souza. Ele quer polemizar, você viu que ele tá atrás de uma... Não, pode falar, não tem problema. Que eu não lembro de todos os nomes que você falou uma lista de nomes. Desses últimos que passaram. Domi... Os piores? Cara, o pior pra mim acho que é o Paulo Souza mesmo. Paulo Souza é pior que o Domi? Eu acho que sim. Sabe e o Renato nessa brincadeira? Porque o time do Domi tomava muito gol, mas criava muitas oportunidades de gol. Sim. Eu gosto de time ofensivo, entendeu? Eu acho que ele poderia depois ajustar defensivamente. O Paulo Souza era um treinador... Eu até entrevistei um jornalista da Polônia e disse que ele tinha problemas defensivos. Ele até tentou, né, naquele jogo do Palmeiras que a gente falou, né, montar um sistema equilibrado e tal, mas ele tinha sérios problemas com a parte ofensiva. Eu não consigo enxergar um cara que seja um bom treinador. Acho que ele fala muito bem, teoricamente ele é muito bom, mas a gente teve vários aproveitamentos baixíssimos, né? Mas quase todos os trabalhos. Mas ele na prática muito ruim. Né? Ele não conseguia fazer um time jogar com o Gabigol, com o Bruno Henrique, com o Everton Ribeiro, com o Arrascaeta. Pô, o time praticamente não criava. Tinha jogo que o Flamengo não tinha uma finalização alguma, cara. Isso é um absurdo. Então, pra mim, desses treinadores é o pior. E o melhor? Tá? O melhor deles, cara, por incrível que pareça, é o Rogério. Eu acho que é melhor do que o Renato. Eu também acho. Bem melhor. É mais equilibrado. O problema do Rogério é que dizem que ele é um cara difícil, né? Dizem, eu não tive contato com ele. Você acha que o Rogério volta pro Flamengo algum dia? Desses, quem ainda pode voltar um dia pro Flamengo? O Renato acho que não volta não. Não volta mais, Não volta né? não. Depois E o Rogério? O Rogério, tudo depende da cabeça dele. O Dorival mesmo. Alguém acreditava que o Dorival votaria agora com o Diego Alves? Não, ainda com essa gestão, né? Porque foram eles que o Dorival terminou, foi o último técnico da gestão do Bandeira. E os caras preferiram o Abel, né? Mas às vezes o cara evolui, né? Em alguma situação. E se o Rogério evoluir, né, e parece que está evoluindo com algumas situações, né, de escutar um pouquinho mais os outros, de aceitar críticas construtivas, sim. E tem uma outra coisa que acho que ele tem que melhorar, a questão da leitura de jogo durante o jogo. Durante o jogo. Exatamente. Eu lembro de um Fla-Flu, que o Flamengo massacrou o Fluminense, acho que foi em São Paulo esse jogo. Foi em São Paulo. Isso, na Arena Corinthians. Arena Corinthians. Massacrou. Aí no segundo tempo, o treinador do Fluminense, acho que era o Diniz, né? Se eu não me recordo. Não me lembro se era o Diniz. Acho que não era o Diniz. Não era o Roger. Era o Roger. Faz uma modificação, né? Quer dizer, faz algumas, né? Ele botou o Nenê no banco de reservas. Sim. O André, que hoje é um jogador que está sendo muito elogiado por todos. Muito bom jogador. Volante, né? Até amigos meus tricolores falavam assim, pô, Deco, o André é bem melhor que o Martinelli. Sim. E o Martinelli evoluiu antes. Eu falei, cara, quem sabe? Às vezes é do cara. O cara vai evoluir, agora o André... É top, né? E o André entrou e fez o gol da vitória, né? 1-0. E naquele momento ele estava nítido que o Fluminense atacaria do lado direito do seu ataque, do nosso lado esquerdo.
E ele vai lá e tira o Michael do time, cara. A falta de leitura total. O Michael que estava ajudando, acho que o Felipe Luiz, a fechar aquele lado e o gol sai daquele lado ali. Enfim, então ele ainda peca ainda um pouquinho pela falta de leitura do jogo durante a partida. Ele melhorando isso e a questão extracampo, né, você vê que ele é um cara agradável. Tanto que quando teve Flamengo e São Paulo, fora do âmbito de trabalho, foram todos lá abraçá-lo, né? Não acredito que aquilo ali tenha sido um teatro, né? Porque não acredito, entendeu? Então, acho que é um treinador que tem como evoluir. O Renato, cara, é um cara muito bom de grupo, mas enquanto ele estiver nessa vibe de não preciso estudar, meu estudo é eu que faço e tal, ele não vai evoluir nunca. Entendeu? Ele conseguiu transformar o Flamengo, né? O melhor jogo desses caras todos que eu vi foi aquele jogo do Flamengo com São Paulo, que era o Renato, que lembrou o Flamengo do Jorge Jesus. O Flamengo meteu 4-0. Acabou com o jogo. O jogo começou 15-0 pro Flamengo. Parecia 2-0 com 3 minutos. Eu falei, caraca, o Flamengo voltou, cara. E aí, do nada, ele se perde, o time se perde depois daquele jogo do Atlético Paranaense, que ele errou na escalação. Demais. Errou. Pô, o Michel arrebentando, ele bota o Michel no banco de reservas, bota o Andrés Pereira para fazer o lado esquerdo, bota o Diego Ribas. Eu falei, cara, eu fiz um vídeo sobre isso, cantando tudo que aconteceu antes e aconteceu. E aí o cara perde a bola, o Diego sai um contra-ataque, o Felipe Luiz faz o pênalti, 1-0, pá. E aí, a partir daquilo ali, o Flamengo se perde. Ele não soube aproveitar o Vitinho, que estava na melhor fase dele depois daqueles jogos do Grêmio e do Inter. Aí bota o Kenny diante na final da Libertadores. Não sei, se perdeu completamente, cara. Um cara que estava indo bem até então. Mas enfim. Mas para mim, o pior é Paulo Souza e o melhor Rogério. Boa. Depois o Renato e o Domi. Assim. O nível tá... O nível... o sarrafo... O Rafa tá quase levando a gente a depressão. Você quer falar de Flá TV, né? Eu tentei te livrar... Não é nem diretamente Flá TV. Tem a Flá TV, mas pelo fato... Assim, você participou não só ali comentando jogos, de programas, mas teve aquelas lives também, umas situações especiais em que você sempre foi convidado. Isso, de certa forma... porque, assim, às vezes tem a crítica ali, o pessoal vem rasgando... tipo, porra, vocês que criam crise, isso eu acho muito engraçado. A culpa a má fase é de vocês. Eu falo, eu falei assim, quero saber aonde que eu, tava, né, passei lá o Natal em Portugal pra poder trazer o Paulo Souza, né? Ou que eu demiti, né, alguém do departamento, não remunerei legal alguém. E, assim, eu queria saber como é que lidar, ou se isso acontece com você, que como o Rafa falou, você é um cara que sempre passa ao largo das polêmicas, é um cara super querido também, né, ali, vamos dizer assim, no nosso meio, né? Não vejo ninguém... unanimidade, o Deco não sei o quê, que não tem isso. E se você sofreu críticas, né? Porque teve aquela foto lá do 2222, que até hoje, né, eu sempre conto tanto o Papa, o Flazoeiro já veio aqui, o Choque também explicou pra gente a história da foto e usou, né, eles e tal. Você, de alguma forma, alguém fica assim, você é tendencioso, você é comprado, aquelas coisas que a gente conhece. Teoria da conspiração. Não, fala. Ainda bem que eu não tava nessa foto 2222. Se der um zoom lá no fundinho da foto, você vai ver o Deco assim. Não, ainda bem que eu não tava. Mas acharam uma outra... Eu sempre falo assim, eu fiz a análise corporal daquela foto. O Flazoeiro, que o Flazoeiro, eu não queria tirar foto. E, de fato, a análise corporal, porque ele tá assim, ó. A foto foi assim. Obrigado. Eu não sei se bateram vários. Eu acho que só tinha aquela foto. Que, tipo assim, não bateram aqui. O Flazoeiro tá assim. E a mão dele não tá assim, um 2 assim, sabe? É tipo firmeza, assim, ó. Porra, ele tá assim, ó. Eu falei, ele de fato acho que ele não queria tirar aquela foto. Não, mas pegaram uma outra foto minha, né? Os caras não perdem tempo, né? Quando não gostam de você, por algum motivo. Aí foi um dia que eu fui no aniversário do Papa. Ele me chamou para ir no aniversário dele. Tava lá o Papa, o Gustavo Henrique e o Marcos Braz. E aí ele falou, vamos tirar uma foto. Eu falei, Papa, tu já sabe que os caras pegam no nosso pé, né, velho? Né? Foi devido a uma polêmica, foi naquele dia da polêmica lá do Flamengo e... O Flamengo ia jogar em Curitiba, agora não lembro, acho que era contra o Curitiba, na Copa do Brasil, que o Gabriel não foi. Lembro né? O Braz estava lá meio bolado com o que estava acontecendo, por causa do Gabriel, não sei o quê. Aí eu falei, Papa, não vou colocar não. Aí foi lá, botou a foto. Aí pro cara entender, aí, tá vendo? O cara apoia o Marcos Braz. O cara falou, cara, eu nunca tive nada contra o Marcos Braz. Vou sempre cumprimentá-lo super bem. Não, mas eu tenho que ter minhas críticas em relação ao futebol. Sim. 2019, pegam todos os meus vídeos. Qual foi a vez que eu critiquei o Marcos Braz, Bruno Spindle e companhia? Nenhuma vez, cara. O Flamengo ganhou tudo. Eu critiquei até o Mister. Pra mim, ele errou na final do Mundial.
Ele errou nas substituições do Arrascaeta e do Everton Ribeiro. E não adianta ele falar que estava cansado, que não estava bem tecnicamente. Se vocês pararem para ver, ele no dia ele fala uma coisa e depois, pro Benja, naquela primeira vez que ele voltou, ele fala outra. Ele fala primeiro que os caras estavam cansados e depois ele fala que tecnicamente eles não estavam bem. Aí nessa última vez que ele foi no Bem Amigos, ele não cita mais o Arrascaeta. Ele só cita o Everton, o Gabigol e o Gerson. E o Gabigol e o Gerson estavam pior do que o Everton Ribeiro e do que o Arrascaeta. Que são jogadores que você não poderia tirar. Não pode tirar. Porque, principalmente, eles estavam ajudando taticamente. Sim. O Mané e o Salah não estavam conseguindo se criar, que o Arrascaeta e o Everton estavam ajudando demais na recomposição defensiva. Quando ele tira e bota o Diego para jogar mais à frente e deixa o Gerson, porque houve uma reclamação, o Gerson ficou meio chateado que nos jogos importantes ele estava saindo em todos. Ele saiu na final da Libertadores, ele saiu na semifinal. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, cara, o Mister sucumbir a uma pressão dessa, ele não poderia nunca. E o Diego Ribas, que eu tenho minhas críticas também, né, em algumas situações, né, ele, para mim, foi o melhor jogador ali naquela semifinal e na final, ele foi muito bem nas duas situações. Por isso que eu falo para vocês, eu tenho que analisar jogo a jogo, cara. Eu não posso ser injusto com o jogador, não tenho nada contra. Eu fiz uma entrevista com o Diego, eu falei pro Diego na cara dele, falei, Diego, sim, pode até ficar chateado comigo, mas te critiquei pra caramba na final da Copa do Brasil contra o Cruzeiro, cara. Eu achei que você precisava ter uma liderança maior naquele momento. Eu falei, não, cara, Deco, faz parte. Você me criticar em relação ao meu trabalho é normal, crítica construtiva. E isso foi antes da final da Libertadores. Depois, na final da Libertadores, ele, pra mim, jogou pra caramba. Ele jogou como primeiro volante, deu carrinho ali atrás. Pô, o cara ressurgiu. Mudou o jogo, na minha opinião. Mudou. A final dele mudou, cara. Mudou. Muita gente fala que foi chutão aquele lance lá. Pra mim, não foi. Pra mim foi um lançamento, pode não ter chegado da maneira que ele queria. Ele tentou buscar o Gabriel. O Gabigol pede, tem um lance. Exatamente. Ele busca o Gabriel. Ele ali. busca, não foi chutão. A bola pode ter não chegado da maneira que foi, e por sorte bateu no Pinola, que sobrou pro Gabriel. Enfim, faz parte. Mas aí depois, na semifinal, ele faz a mesma modificação, bota o Diego no lugar do Gerson e o time volta a andar. O Flamengo tomou 1-0 do Al Hilal, né, do Cuejá. Tava lá nesse jogo também. Foi no Mundial. E aí, acho que quando ele entra, estava 1-1 já. O Arrascaeta havia empatado. E ele muda a história do jogo. Aí eu pergunto, por que o Jorge Jesus não fez a mesma coisa se o Gerson não estava bem? Ele quis fazer diferente. Aí se perdeu o Liverpool, que estava pior do que o Flamengo com mais posse de bola, mais chances criadas de gol, começou a ganhar corpo. E aí, no início do primeiro tempo da prorrogação, conseguiram arranjar aquele gol, né? Num contra-ataque. O Gabriel foi cabecear a bola, cabeceou para o meio da área, saiu um contra-ataque, né? É uma jogada também muito característica do Liverpool, né? Que é aquelas ligações diretas que eles fazem de uma forma que eu fico impressionado. Dificilmente erra. Não, e aí pior, ele coloca o Vitinho, aí o Bruno Henrique, que era o melhor jogador da partida, tava acabando com o Arnold ali. Ele bota o Vitinho no mesmo posicionamento, então ficou uma salada mista. E no final quase a gente empata. Se fosse o Pedro ali em vez do Lincoln, né? Fatalmente o Flamengo teria empatado aquele jogo, mas enfim, Deus quis assim. Então... Esse ano tem Mundial de novo, pô. Vai ficar tudo bem. Pode ser, quem sabe, né? Mas vai ser o Real Madrid dessa vez. Porque tava todo mundo querendo a saída do Abel, né? E entrar no novo treinador. E ninguém esperava que naquele ano o Flamengo fosse campeão da Libertadores, como esse ano a gente também não espera nada, né? Tá Quem vendo? sabe aí. Imagina, o Mr. Dorival. Mas aí, voltando à questão lá das críticas, você tava falando desse lance, né? Que o pessoal fica falando, de que o Deco tá vendido. Comprei o André. Você é um escravo? Mas é engraçado, assim, no dia a dia é difícil de alguém vir e me criticar, né? O que mais acontece são esses valentões de internet, né? Que às vezes parecem sem foto, sem uma foto que não é deles e falam, né? Aí você tá vendido lá pro Marcos Braz. Tá, por isso que foi na Flá TV, eu falei, cara, tu não sabe de nada. Dá uma olhada aí, vê quantas vezes eu voltei pra Flá TV. Eu nem voltei, cara. Saiu tem os fakes também, né? Tem muito. Rapaz, o cara que tem tempo pra criar um fake pra dar porrada... Mas é aquilo, eu tenho muita paciência, mas tem dia que tu também tá cansado, aí você gosta de dar uma pancadinha. Eu sempre dou essa sugestão da galera filtrar as notificações do Twitter, né? Que aí você bota as pessoas pra receberem... Tipo, a pessoa tem que... Eu só recebo notificação de quem... Tem como é que fala? Eles fazem a identificação, né? Que é tipo, ver se é a pessoa mesmo, verificação por e-mail. E você se tiver é um foto robô? E se você tiver foto no perfil. Então, assim, o cara que chega lá com aquele
João 53888 que não verificou o e-mail dele, que não tem foto no perfil, eu nem vou ver. Agora, uma coisa que me deixa bolado, isso me deixa bolado, porque assim, a direção, muita gente lá, vou botar assim, 80% da gestão do Landim me odeia, né? Não são todos. Tem alguns ali, inclusive, que surpreendentemente gostam de mim, eu também gosto deles. Né? Nada contra. E aí o pessoal fala assim, pô, o Túlio é vendido. Eu falo, porra, mano, sou, mano. Entendeu? Tipo assim, sou vendido. Não, tem hora que eu viro pro cara e falo assim, não, tá bom, eu sou vendido, eu vou tomar as medidas aqui, você vai ter que provar isso aí. Rapidinho apagam. Rápido, porque não tem como, pô, provar. Isso é uma das coisas mais bizarras. Esse negócio de responder é complicado. Tem uma frase, né, que é, não adianta chamar porco de senhor suíno. O porco vai falar, não vai ter um debate produtivo aí, não vai sair nada. Vamos às notas? Vamos às notas? Como é carnaval? Deco, você gosta de carnaval, Deco? Não muito. Quer dizer, não, de Sapucaí eu não sou muito ligado, não. Vamos lá. Não tem escola de samba, não torce pra nenhuma? Não, você não gosta de samba? Mas não... Samba enredo? Ah, você é mangueirense, pô. Mangueirense, mas... Que é o Flamengo de carnaval, do carnaval. Gostava de carnaval em Salvador. Seguro, essas coisas que eu gosto. Rapaz, Deco com abadá subindo pelouro. Imagina Deco pegando pelourinho, subindo pelourinho, Deco ali, aquela camisa coladinha, regata. Isso aí em 2002, 2003, teve tempo. Mas quase 20 anos. Mas agora, tu dança igual o Gil fala? Que o Gil, o Fernando Gil... Cara, deixa eu te falar uma coisa aqui, né? Fernando Gil é um grande amigo, né? O Fernando Gil, ele sabe, ele vai confirmar isso pra vocês quando vier aqui, né? Isso não vale nada. A galera que gosta do Fernando Gil tem que dar graças ao Deco de existir, né? Como eu sou grato. É mesmo? Exatamente, como eu sou grato. Conta aí pra Então, vou contar essa história. Como eu sou grato ao Urubucan, né, ao Ronaldo e ao Patrick Quen, o Fernando Gil tem que dar graças a Deus que existe o Deco. Que agradecer todo dia, então, Papai do Céu. Exatamente. O Fernando Gil, ele me acompanhava na Urubucan durante um bom tempo e era um cara assíduo, né? Ajudava demais o canal e... Teve um sorteio e ele acabou vencendo o sorteio, né? E aí, o Ronaldo não ia tanto para jogo, o Patrick acho que estava na Inglaterra, então quem ia lá entregar? Os jogos eram lá na Ilha do Governador, fui eu, né? E aí fiz uma amizade bacana demais com o Fernando, né? O Fernando, pô, vocês são bons demais, são isso, aquilo. Beleza, aí eu fui fazer o meu canal, né? E a amizade cresceu, o Fernando naquela final do Independiente, falou, Deco, gosto muito do teu trabalho, vou comprar o teu ingresso. O Fernando sempre foi um cara muito mão aberta, de ajudar os outros, né, ajudar os amigos, né? Tô precisando, inclusive, Fernando. Aí, Fernando. Faz o Pix. Agora quem tá ganhando muito superchat, ele pode... Olha, graças ao Deco, né? Graças ao Deco, né? Não recebe royalty não, Deco? Não, pô, vou cobrar, hein? Pode, inclusive, chegar na DM, no direct, do Fernando Gil, pedindo um Pix também. Passando o seu Pix e... E ele usa a tua imagem lá, né? Teu vídeo fazendo boxe. Pois é, cara. Pois é, mas eu vou chegar nessa história. Aí, 2018, né, fui fazer meu canal. O Fernando sempre foi um cara muito respeitador e honesto, cara. Isso que eu gosto, assim, grato, entendeu? Essa é a característica do Fernando Gil. E ele me mandou uma mensagem, né? Porque o primeiro cara que deu a oportunidade para ele falar fui eu no meu canal. Falei, Fernando, tu fala muito bem, cara. Pô, entra aí, vamos participar. Pô, Deco, saiu do Urubucão, o Ronaldo vai ficar chateado. Eu falei, cara, é participação. Fica tranquilo, né? E se daqui a um tempo, porra, ninguém te chamar, pô, cara, você gostar do negócio, aqui a casa tá aberta pra você. E aí, qualquer coisa você faz no canal. Não, beleza, sei que foi, mandou bem pra caramba. E o Ronaldo reparou, Ronaldo Castrup. Aí o Fernando me ligou. Até foi naquela época daquele jogo do Flamengo com o Grêmio, que o Lincoln empatou no finalzinho. Copa do Brasil. Copa do Brasil, então. Eu tava até em Gramado. Gramado? Acho que era. Gramado. E aí o Fernando me ligou. Ele falou, Deco, não sei o que, não quero que tu fique chateado. Pô, mas o Ronaldo me contactou para participar do canal dele no seu lugar. Pô, você pode precisar de mim? Eu falei, não, Fernando, vai lá. Vai ficar... Não, cara, que isso? E aí, daí por diante, ele ficou lá na Urubucan, né? E aí ele teve lá, não sei o que, com o Ronaldo, resolveu sair da Urubucan, não sei o que aconteceu realmente, aí só perguntando para eles. E ele falou, vou fazer meu canal, Deco. Dá uma moral? Eu falei, lógico, pô, tá meu irmão. Vamos fazer o seguinte, eu quero você participando aí da minha resenha no pós-jogo, para tentar chamar os inscritos aí para você.
E aí foi essa história, né? Ele começou a participar. Gabigol e Bruno Henrique. Exato. Não, tem outras histórias, né? Porque o canal dele era Família Isso, Gil isso. RN. Isso. Quem fez ele mudar fui eu. Falei, Gil, tudo bem, cara. Tu ama tua filha, bacana, mas esse nome não vai pegar, cara. Não vai pegar. Família Gil Grande, RN é difícil. Pô, que nem eu tenho o meu apelido, que é Deco. Você tem o teu nome que é forte, Fernando Gil. RN, cara. Deco vai pegar? Vai ter problema? Porque eu já tenho um tempo. Não, cara, vai pegar. E pegou. E tá lá, hoje ele fazendo o pós-jogo dele, hoje com menos tempo, cresceu. Fico muito feliz dele ter crescido. Só que ele é um cara que não é mais raiz, né? Essa que é a grande questão. Rapaz. É a única coisa. Revelações. Essa é a única coisa que me decepciona, né, cara? Porque eu ensinei o Fernando Gil a ser raiz. Deu um tibum, Né? uma Aí tu piscina pega o de vídeo Nutella. dele lá no canal dele, pô, com uma roupinha de oncinha, com um negócio aqui, sei lá, né? Sem camisa. Você viu, né? Suspensório, malhando eu vi. glúteo. Eu não tô mentindo, velho. Não, ele às vezes Ele coloca, malha pô, glúteo, ele fala ele assim, malha ó, glúteo. eu Ele malha assisto o Gil, né? O Gil faz lives intermináveis, né? Pô, exatamente. Então, às vezes eu fico assistindo, aí ele fala assim, ó, vou ali pegar água com a comida, sei lá o quê, aí ele bota esse vídeo Pois é, cara. dele lá com suspensório, assim, uma roupa... Pra tu ver, ele fala que eu que não sou raiz, a minha dança, que é aquela dança aqui dentro do carro. boxer, o ele acha que é boxer. boxer Box dentro to do box, carro. é o box to box. Pois é a dança de machão, de homem, entendeu? Porra, do Fernando Gil, cara, aquela historinha, aquela malhação dele com aquele suspensório, cara. Foi brincadeira, cara. Aquilo ali, sinceramente, vocês acham que aquilo ali é coisa de raiz? É, aquilo tá meio... Não, tá não tá meio, meio, tá meio Nutella, né? Não tá meio Nutella? Tá meio Nutella. Não, Gil. Fernando Gil, se quiser umas aulas aqui, pô, cara, eu já te falei que eu te dou aula grátis. Eu ensino Romário, eu ensino a De ser como ser raiz de verdade. Como é que se fala? Aqueles curso Como Ser Raiz com Deco SRN. Exatamente. Exatamente. Masterclass. Bom demais. Vamos então? Vambora. Vambora, solta aí, produção. Ping-pong primeiro. Um ou outro. Vai lá, Vambora. poeta. Quer que eu começo? Você é muito favor, generoso. por Meu, favor. meu bezerro primeiro. Vai ser meu tourinho. Vai, tourinho! Vai, Torinho. Tem esse negócio de Torinho de mercado aí do financeiro, né? Aham. Domi, acho que ele meio que já respondeu isso, mas vamos lá. quer Domi falar essa? ou Paulo Souza? Domi, Domi. Comentarista ou torcedor? comentarista. Gabigol ou Pedro? Agora ficou difícil. Não, o Gabigol é mais completo, assim, né? Jogador que sai mais da área e tal. É complicado porque que são características diferentes. Exatamente. Landim ou Bandeira? Ih, caramba. Vamos lá. Não, então... Lembrando que é um ou outro. Não, então, mas vou explicar. Né? Cara, se você pergunta pra mim, né? Cara, isso aí é complicado pra caramba. Não, porque eu tenho os momentos, eu tenho os momentos, né? Eu tenho os momentos que, pô, eu achava o Bandeira sensacional, só que a partir do momento que ele entra pro futebol do clube, pra mim, cara, há uma decepção enorme no Bandeira, né? E a questão do Landim, né? Do Landim ter sido campeão de tudo. Aí muita gente vai falar, pô, foi a estrutura que pegou do Bandeira, mas tiveram contratações assertivas. Sim. Né? Então, devido à questão do Flamengo ter conquistado 2019 o que não conquistou, eu vou falar do Landim. Tá? Apesar que agora vem me decepcionando e muito como vem gerenciando o Flamengo. Então, estou sendo mais até completo e falando disso, mas devido ao título conquistado, tá? Então, Landim. Paparazzo ou Fernando Gil? Cara, Ih, mané. Chama os dois aí. Joga esse corte aí pro Papa e joga o corte pro Gil. são dois grandes amigos, né, cara? Ah. São dois grandes amigos, né? Cara, o Papa eu conheço mais tempo, né, cara? O Papa eu conheço mais tempo. Os dois são ciumentos, né, cara? Aí o Gil já tá com o dedo no unfollow. Unfollow, é. deixar de seguir. Os dois são grandes amigos, cara. Porra, é complicado. Quem Você é fala mais que amigo? em amizade, cara. Aí fica essa ideia. Por exemplo, a gente botou também o Choque, né, aqui, que a gente pegou também pessoas próximas dele. Ele saiu meio com uma, né, tipo, agora eu tô aqui mais próximo de ensaboado. fulano Sim, e sim. tal. Ele
né? Mas aí Não. fica a seu critério. Não, Mas porque respondeu. Respondeu. Não, então, eu tô geralmente mais com o paparazzo, né? É o cara que eu tô mais próximo. O Fernandinho é muito meu amigo também, mas eu tenho uma amizade muito grande. Às vezes as pessoas confundem, porque a gente tem um tipo de trabalho, cada um tem um tipo de trabalho. O dele é mais de apuração, o meu é mais de comentários em cima, debates e tal. Né? E às vezes as pessoas... Né? E um complementa o outro demais também. Né? Exatamente. Mas eu geralmente eu tô mais com paparazzo. Mas os dois são grandes amigos. Tô mais com paparazzo. Beleza. Agora as notas, né? Agora sim. Antes dos likes, tá? Antes dos likes. Deixe o seu like. E se inscreva também no Coluna do Fla e no canal Deco SRN. Busca aí, tem o link também aqui pra você seguir e acompanhar o trabalho do grande E nas Deco. redes sociais também do Deco, né? Qual é a arroba? Só o Instagram, que é Deco SRN Oficial. Oficial. Exato. Tem que dar aquela diferenciada, né? É porque eu acabei perdendo no Instagram. Aí Eu lembro que teve um problema desse e tal, perdeu. Tinha seguidor pra caramba, acabou Foi, perdendo. exatamente. Eu odeio o Instagram, odeio a Fla Você Insta. tem um problema com a Fla Insta. Pô, Fla Insta é pior do que o Twitter, É cara. mesmo? Pô, rapaz, quando eu vejo assim, ó, Coluna bota um corte, né? A gente tem os cortes do nosso programa, não sei o que, coloca lá. Tu vai olhar os comentários, eu não olho mais, né? Mas você vai ver assim, do galera, e tem gente que marca direto, né? Assim, no comentário, pô, tá tudo isso aqui. É como você falou, tipo, o cara não tá ali tentando se contrapor ao meu argumento. O cara tá falando de mim, não, porque ele tá careca, essa cara de maconheiro e tal, papapá. É assim, cara. Eu falei, mano, pior que no Twitter o cara até chega ali no ódio ali, mas a Fla Insta é muito pior. O Simon, falar aqui do nosso querido Simon, nossa Suzy, a Suzy do Coluna. O Simon, pô, vamos pegar aqui um jogador da zaga que todo mundo odeia, Léo Pereira. É quase unanimidade, ninguém gosta de Léo Pereira. Do jogador, não da pessoa, do jogador. Pô, aí teve um jogo, não sei se foi o Flamengo e Botafogo, que o Léo Pereira fez um gol contra. Simon, pô, fez o vídeo. Botafogo. Né, falando do Léo Pereira. Rapaz, pintou fã-clube do Léo Pereira. Você não sabia que o Léo Pereira tinha fã-clube? Pereira Pô, Lovers. os Pereira Lovers, porque do Pitico, eu sofri Família muito. Pereira. Eu dei o nome de Pitico Lovers, que é o fã-clube dele, e tem a Pereira Lovers, né? Pô, eu falei, caramba, mano, os caras só vêm rasgando, mas tudo bem, Fla Insta. Muito bem, a gente tem que acelerar aqui, vamos às notas rapidamente. Antes só, Insta ou Twitter, qual que você gosta mais? Cara, eu interajo mais no Twitter. Apesar que lá é brabo. Apesar que lá Deco falou com medo, né? Fala que só que lá é sinistro. Não, e ele falou pausadamente, apesar que lá é brabo. Foi medo, ele falou Não, com é medo. porque eu não tenho muito, assim, de colocar foto e comentar em cima da foto. Eu acho que é mais trabalhoso. Isso aí eu fico com um pouco mais de preguiça. E aí lá no Twitter, eu tô querendo descarregar, então solto logo lá. Vai na palavra, né? De 0 a 10, Marcos Braz. Cara, nota 6, cara. 6. Nota 6 porque teve 2019. Mas ficou pra mim baixo porque a partir da saída do Mister foi muito mal. Bruno Spindel. Bruno Spindel, agora que eu tô tendo mais críticas ao trabalho dele, então um pouquinho mais alto, nota 7. Eu acho que o Spindel é muito bom na parte de marketing. Ele não é o cara ideal para estar gerenciando o futebol, né? Escolher treinador, essas coisas, não, para mim não é a dele. A cena atual de técnicos brasileiros. O que eu acho? Eu acho que tá fraco. Eu não consigo ver... Uma nota abaixo da média histórica do Brasil? Sim. Nota 5. Baixo. Taticamente a gente tá muito defasado? Acho que sim. Acho que sim, Rafa. Não só taticamente, mas como gestor de grupo, né? Aí eu não sei, também, porque o treinador fica muito à mercê da estrutura do futebol, né? Porque tem coisas que não tem que ser babá de jogador. É o dirigente que tem que chamar atenção ou então punir o jogador de alguma maneira, ou chamar o empresário para conversar. Enfim, ou botar o jogador à venda, né? Eu tenho uma curiosidade, você acha que o Flamengo um dia vai virar SAF? Olha, se o Flamengo começar a ter problemas financeiros, e o Túlio é dessa área aí, uma coisa me preocupa bastante, que vai ter Flamengo e Atlético Mineiro, alguém vai rodar, né? E na hora do orçamento, né, o Túlio entende muito mais do que eu, colocaram lá premiações, Semifinal, né? Sim. Premiações. Então, se não atingir esse limite, vai ter que vender jogador, né? E aí o time começa a enfraquecer.
E aí, menos renda de sócio-torcedor, menos bilheteria. E aí é uma bola de neve, né? Então eu fico preocupado com isso. E se chegar num ponto que esperamos que não, que regrida, como acontecia de 2012 para baixo, aí vai ter que virar SAF sim, cara. Porque o que me preocupa é o amadorismo que voltou a imperar no Clube de Regatas do Flamengo, né? Principalmente na questão do futebol, porque isso tudo, uma coisa leva a outra, né? O financeiro ao futebol. Boa. Rodolfo Landim. Cara, eu tive sempre muito apreço pelo Rodolfo. Ele, posso falar, ele é pai de um grande amigo. Posso falar que é meu amigo, o Flávio, mas é muito amigo do meu primo, né? Me decepcionou um pouco a gestão dele, não como pessoa, sempre me trata super bem, né? De não ter profissionalizado o departamento de futebol. Então vem minha crítica a ele. Alguns dizem que ele está, né, mais ou menos numa pegada parecida com a do Bandeira agora. E queria trazer com o filho dele, não? Tipo, pô, teu pai, não falo, não tenho essa intimidade para falar, não. Perdeu esse contato? Não, eu falo às vezes com meu primo, mas meu primo também não gosta de falar, então deixa quieto, entendeu? Mas, cara, seria bom se eu tivesse essa liberdade para conversar e... Mas eu ia falar, cara, é meu pai, ele que decide e tal. Não, né? Eu falo até assim, da postura, porque sempre me pareceu que o Landim tinha uma postura muito diferente da do Bandeira. Sim. E hoje, se a gente for olhar, por exemplo, o Bandeira poderia, às vezes, se colocar na imprensa de uma maneira que a gente não concordasse na ocasião, né? De dar, o protegido, né? Aquelas coisas que... Sim. Declarações, às vezes, que polemizava. Mas o Landim, ele se preserva ao máximo, né, cara? É um negócio impressionante. Ele não é muito... E ele falava que faria diferente, né? Ele não é muito de falar, mas dá pra ver nitidamente que ele protege o elenco dele, né? Você vê até o Landim em festa de jogador de futebol, em aniversário, que acho que foi no caso do Diego Ribas, se eu não estou enganado, ele tava lá, entendeu? Então, às vezes, eu acho que o empregador tem que saber exatamente separar essa questão, sabe? Porque, às vezes, o empregado ele não sabe o limite, né? Do trabalho. Então, que nem aquela questão lá, quando o Diego, do jornalista lá, né, do Venê, que fala assim, vale tudo, Flamengo. Pô, é inadmissível uma coisa daquela acontecer. Né? Um jogador entrar e achar que é dono do Flamengo, né, cara? Com todo respeito a ele. Eu acho que ali naquele momento tá errado. Eu acho que se ele tem um problema ali com o jornalista, ele tem que resolver, pode resolver, mas não ali no ambiente do trabalho dele. Até mesmo porque ali era o SBT que estava, e quem estava sendo entrevistado era um companheiro de equipe dele, que era o Thiago Maia. Né? E aquele jornalista não estava representando o canal dele, estava representando uma emissora de TV. Então, cara, mas por que fizeram isso? Porque dão liberdade, entendeu? Então, é esse tipo de questão que eu critico o presidente, dele precisar aparecer mais e estruturar o departamento de futebol. Por que ele não faz, eu não sei, né? Gostaria muito de escutar dele um dia, se eu tivesse essa liberdade de estar com ele, para saber. Se um dia eu estiver, perguntarei. Porque ele próprio acaba se sabotando, cara. Sim. Entendeu? Porque é o nome dele que vai ficar se acontecer alguma coisa de ruim. O Flamengo tá o quê? A 1 ponto da zona de rebaixamento. Imagina que, Deus me livre, que aconteça alguma coisa. É o nome dele que vai ficar marcado na história. Não é do vice-presidente de futebol, não é dos jogadores, vão esquecer até quem foram os jogadores, enfim. Talvez não, por causa que muitos foram campeões da Libertadores por causa disso. Mas quem acaba ficando mais lá, né, até para você ver, quando chega as críticas da torcida no Maracanã, quem é que está sendo mais xingado hoje? É ele, né, cara? Entendeu? Então tem coisas que não dá pra entender. Fala, caraca, cara, como é que ele tá gostando de tomar pancada, velho? Tá na cara que ele precisa estruturar o departamento de futebol. E se ele estruturar, o Flamengo vai voar. Deco, tem alguma pergunta que a gente não fez, que você gostaria, que ficou faltando? Essa pergunta que a gente sempre faz. Acho que não. Tem uma história lá do jogo do São Lourenço que você disse que ia falar. Ah, boa. Como é que foi essa aí? Não, a história do jogo do São Lourenço foi bem bacana, né? Porque... jogo difícil, né? Contra argentino. E lá, quando a gente vai pra lá, aqui todo mundo trata... né? Novo gasômetro do São Lourenço. Tava um frio danado, uma ventania. A gente pode falar nem de ventania, que o torcedor do Palmeiras já vem encarnar, falando, tá ventando. Mas lá ventava muito mesmo. E o treinador era o Zé Ricardo, né? Na época. O Flamengo faz 1-0, o gol do Rodinei, né? Rodilenda, né? Rodinei. Do Rafa E o Atlético Paranaense estava jogando contra a Universidade Católica, né?
E pro Flamengo ser eliminado, o Flamengo tinha que perder e o Atlético Paranaense tinha que ganhar. Uma combinação, né? Porra, cara, surreal. E aí o Flamengo foi pro intervalo ganhando de 1-0. Aí a gente desceu. Aí eu falei com o amigo, o Márcio falou, porra, Deco, aí, agora tranquilo, porra. Agora falei, agora é no amor. Cara, isso aqui é Flamengo, cara. Já sabe como é que as coisas acontecem. Vamos ver se o nosso treinador não inventa. E ele acabou inventando. Caramba, você no intervalo com essa situação tão confortável, você falou, olha, calma, isso aqui é Não, Flamengo. Exatamente. Porque o treinador acabou inventando. Ele bota um terceiro zagueiro, joga no 3-6-1, deixa o Guerreiro sozinho na frente, a gente jogando contra o vento. Os jogadores do Flamengo tentavam dar chutão, a bola voltava. Eu lembro que a zaga ficou Juan, Rafael Vaz, agora o outro não me lembro quem era. Botou o Matheus Sávio, lembra? Que falhou até no lance. Era o Donati? Não. Não era o Donati, não. Acho que era o Hever. Acho que era o Hever, né? Jogou no 3-6-1, cara. O Flamengo não tinha mais jogada, porque não tinha. Era o Matheus Sávio e só o do lado direito, fazendo auxílio à lateral. Logicamente que os caras iam virar o jogo, né? E aí o Bandeira soltou aquela pérola, né? Falando que não, jogo normal, não sei o quê. Tinha o Márcio Araújo também no time, enfim. Então, uma história. Foi o jogo que eu mais sofri, cara. Vou te falar. É mesmo? Pô, fui pro hotel. Naquela época ainda não estava tão profissional como eu tô hoje, né? As coisas vão... Eu acho que o grande alívio foi esses títulos todos, sabe? De falar assim, caraca, eu vivi um 2019 bacana. Agora vamos dar um gás aí na parte profissional. Então eu comecei a dar um gás maior, depois isso aí nem contei, com a pandemia, né? Porque como eu trabalho como gestor de uma empresa, eu acabei tendo problemas, né? Perdendo 2 clientes, aí eu tive que me reinventar, né? E aí eu falo assim bastante do Papa, porque o mesmo carinho que o Fernando tem comigo, por isso que quando vocês falaram, eu falei do Papa, ele me deu força, falou, pô, cara, não desiste não, cara. Tu pensou em desistir do canal? Assim? Tava desestimulado, cara. Sabe o que eu ficava fazendo em casa? Eu ficava vendo Netflix direto naquela pandemia, pô. Entendeu? E tentando não perder meus clientes. Eu falei, pô, Deco, vamos fazer aqui no canal, não sei o que, a gente faz compartilhado para dar uma ajudada e tal. Enfim. Então, cara, é aquilo que eu falo da gratidão. Então, muita gente reclama do Papa disso e daquilo, mas tem as coisas boas, né, cara? Então a gente não pode deixar de ser grato. Então ele me deu aquele empurrão para poder voltar a fazer. Imagina e hoje... se tu tivesse desistido, cara. Não, exatamente. Exatamente. Lógico, Legal. com a minha força de vontade, se eu também não tivesse, mas com o empurrão dele. Sim. E lógico que depois ele entendeu que eu precisei me ausentar um pouco lá do Mengão 11h30, porque, cara, a gente tem que pagar a conta, né, velho? Entendeu? E aquilo que eu falo pros caras hoje. Quando os caras vêm, pô, você é isso, você vende. Não, cara, isso aí é um trabalho hoje. Os caras não entendem. Isso aqui é um trabalho. Pô, a gente não tem sábado, domingo. Não tem, cara. Não tem mesmo. Eu esqueço do dia às vezes. Outro dia me ligou, eu acredito que era quinta-feira, era terça. Porque é domingo a domingo, irmão. Os caras não sabem quanto a gente se doa, cara, o tempo inteiro. Você tem a preparação também, né? Você tem um jogo, porque muita gente imagina que, no dia do jogo. Eu, às vezes, procuro olhar, né, os melhores momentos do jogo do adversário, né? Tentar me inteirar um pouquinho do que tá acontecendo ali, como o time vem jogando, né? Você vai se inteirar também, ler as notícias, tem toda uma preparação, né? Não é uma coisa que você chega ali e vai fazer, né? Exatamente. E as pessoas começam a entender, né? É que nem os caras vêm às vezes lá pra gente, o cara recebe superchat e tal. A gente transforma aquilo ali, cara. Vocês querem ajudar, né, cara? E ajudam demais a ter uma infraestrutura melhor. Sim. Por exemplo, me ajudam no superchat, eu viajei agora para Boston, comprei um microfone novo, comprei um tripé novo, comprei não sei o que novo. Tudo em prol do canal, entendeu? Claro. Para trazer uma melhor qualidade para eles, entendeu? E é isso que eles têm que entender. E muitos entendem hoje, entendeu? Por isso que ajudam. Porque gostam do conteúdo e querem ver o canal crescendo, entendeu? Então... é aquilo, já vivenciei muito como torcedor, essa época do São Lourenço, outras situações, Independente também, que o Fernando Gil me ajudou lá naquela época com o ingresso, né? A gente sempre viajou junto. E agora a parte mais do profissional mesmo, né? Que a gente acaba sabendo separar um pouquinho o profissional do torcedor, né? Muito legal. Deco, foi bom demais receber você aqui. Obrigado. Uma aula do André. Uma aula. Recebemos o Deco e o André. O André, fechamento nosso. A gente espera uma parte 2, né? O tempo passou muito rápido aqui. Boa sorte, tudo de bom. E, cara, manda um conselho aí pra quem quer se aventurar no YouTube. Você é um case de sucesso, né? Subiu degraus, aí não para de crescer no YouTube. Fala aí, se despede da galera também. Obrigado pela participação, irmão.
Obrigado, Rafa. Obrigado, Túlio. Tamo junto. Anderson, obrigado pelo convite. Vinícius. Vinícius, coitado. Coitado. Simon, galera dia a galera vai saber o porquê. Galera do Coluna do Fla, muito obrigado a todos vocês, né, que nos acompanharam. A resenha realmente foi excepcional. Pra galera que tá começando aí, cara, é sempre acreditar no seu sonho, tá? Nada é impossível, né? É trabalhar, sempre respeitando o próximo, nunca passando a perna em cima dos outros. Você chega longe, tá, gente? Então, essa é a maior virtude do ser humano. É só isso. Tá? E é correr atrás, cara. Conforme a gente falou agora aqui, isso aqui não tem sábado, não tem domingo, é o tempo inteiro trabalhando, feriado, né? É isso, cara. E com isso a gente acaba realizando nossos sonhos, beleza? Grande, Deco, sensacional, valeu nação rubro-negra, se inscreva nos canais, um abraço, tamo juntasso, deixa o seu like antes de fechar, até o próximo Pode Fla.